Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 21. Eu chamo besteira. Luffy xingou. Primeiro Soru. Agora Geppo. Qual você é o próximo almirante da frota da marinha? O macaco de 6 braços fez uma dança estranha no céu zombando do mano. Por que você? Luffy não conseguia acreditar. O macaco estava realmente mexendo em Luffy. O menino ergueu o punho. Vou aproveitar isso mais do que deveria. Com isso Luffy saltou, saltando de uma plataforma alta com seu naginata na mão. Ele não iria cortar a criatura, mas derrubá-lo faria bem em humilhar o animal. Ao vê-lo se aproximar, o macaco rapidamente usou o Geppo para saltar no ar como uma bola quicando e ficar fora do alcance de Luffy. Luffy não desistiu e esticou os braços agora que estava no ar, tentando acertar, mas é claro, o garoto errou. E o macaco ainda estava com o chapéu. Luffy não se divertiu como se o macaco estivesse com sua dança boba no ar. Mostrar. Luffy resmungou. O macaco era um acrobata e dominou o Geppo, ao contrário dele. Ele rapidamente perseguiu o macaco enquanto ele se aprofundava na selva. Luffy usou seus membros esticados e quase tudo em seu arsenal, mas mesmo depois de 10 minutos inteiros, ele não conseguiu pegar o maldito macaco. Kikiki. O macaco riu enquanto zombava dele, brincando com seu chapéu de palha, e ainda quicando no ar sem seu alcance. Luffy não estava falando sério, se estivesse ele poderia pegar o chapéu, mas usar o equipamento seria um exagero para a pobre criatura. E sem falar que isso pode machucar o macaco. E depois de 10 minutos ele não mudaria sua decisão. Não, isso o tornou mais firme nisso. Ele estava curioso para saber como o macaco foi capaz de aprender Geppo. E não apenas aquele salto estranho no ar. Era uma cópia de seu próprio movimento, onde ele saltaria de um objeto para outro para aumentar sua velocidade. Portanto, o macaco aprendeu obviamente através da observação. E ele pode estar observando-o há algum tempo, pelo que parece. Pode ser também por isso que a criatura não rasgou o chapéu de palha. O macaco conhecia seus limites. E também não continha nenhum tipo de malícia. E isso fez Luffy querer fazer amizade com a criatura. E ele terminou com o de hoje de qualquer maneira. Ele poderia passar o tempo perseguindo o animal. Mas persegui-lo não seria fácil sem Geppo. E o macaco parecia ter muita resistência, pois conseguia facilmente ficar no ar por 10 minutos. Então ele não iria descer logo. As árvores na selva não eram tão altas que Luffy pudesse usar para pegar a criatura de surpresa. Luffy se acomodou e pulou alto, o macaco já se afastando dele. Mas desta vez Luffy usou seu próprio Geppo. Ele conseguiu na primeira vez e quase pegou o chapéu com a mão estendida. Oi? A palavra-chave é quase pois, ao contrário do macaco de 6 braços, Luffy errou seu segundo Geppo e a gravidade o puxou. Luffy não desistiu. E perseguiu-o com vigor. Luffy parou de contar após sua 12ª falha, mas não desistiu. Eu não vou desistir, Luffy disse. Ele se levantou e usou o Geppo, e usou outro, chegando bem perto do macaco antes de perder o terceiro passo. Mas ao cair, ele tentou e colocou toda a força nas pernas e de repente não estava mais caindo. Ele estava usando o Geppo novamente. Mas a criatura de 6 braços era bastante complicada. Afastou-se antes que Luffy pudesse pegá-la. E subiu. Luffy não parou de segui-lo. Ele apenas rezou para que seu Geppo funcionasse. E antes que ele percebesse, ele pegou o macaco. Finalmente peguei você, Luffy disse, agarrando-o com os 2 braços. O macaco riu. Agora que ele deu uma boa olhada nisso. Tinha pelo branco com alguns reflexos azuis. E o macaco não parecia hostil, pois colocou o chapéu de volta na cabeça de Luffy. O garoto ergueu uma sobrancelha, mas o macaco apontou para baixo. Luffy olhou para baixo e ainda estava no ar. E não caindo, pois por instinto ele estava usando o Geppo para se manter flutuando. Essa é a razão para não cair. E ele estava em sua forma básica, não no equipamento 1. Isso significava que ele acertou a técnica. Um largo sorriso apareceu no rosto de Luffy. Você queria que eu aprendesse Geppo? O macaco assentiu com um sorriso atrevido. Luffy deu sua própria risada estranha, xixixi. Então vamos nos tornar amigos. Luffy não precisou de respostas quando colocou o macaco em seu ombro e começou a usar Geppo para se mover no ar. O macaco era um pouco grande para ficar no ombro de Luffy, mas se sustentava bem com os braços extras. Kikiki. Xixixi. Foi a primeira vez que ele voou. E foi épico ser atingido pelo vento e tudo. E seu novo amigo pareceu até pensar em pressionar o chapéu de Luffy para que ele não caísse com o vento. Enquanto Luffy saltava no ar, ele finalmente olhou para o horizonte. O sol estava se pondo. E parecia lindo daqui de cima. E então o estômago de Luffy protestou de fome. Ok, então rapaz, vamos comer alguma coisa. O macaco concordou. E apontou para um pássaro gigante e não para eles. Esse é um pássaro da ilha. Um pássaro de 3 metros que vinha principalmente para comer alguns peixes grandes ou animais da ilha. Luffy já estava brincando. Ele engoliu em seco. Essas coisas têm um gosto delicioso. Luffy comeu uma vez de Garp. O homem havia pego. E foi alguma coisa. Naquela época ele nem temperou o frango enorme, só um pouco de sal e ficou incrível. Então ele já podia imaginar como seria gostoso se conseguisse entregá-lo a Makino. E Luffy tentou pegar esses idiotas várias vezes. Mas na maioria das vezes eles estariam longe demais, ou voariam para longe depois de não conseguirem machucar Luffy. Mas não desta vez. É hora de caçar, disse Luffy, com um sorriso selvagem. Sua expressão combinava com o macaco que estava em seu ombro. Capítulo 22. Em uma grande mesa via-se cheio de comida, principalmente todos os pratos de carne,
e Luffy e um certo macaco de 6 braços mergulhando na festa. Eles comiam como se suas vidas dependessem disso, sem nenhuma educação. Mas de vez em quando eles gemiam por causa do gás alimentar, enquanto Luffy enchia o rosto de comida. O macaco estava fazendo o mesmo com 6 braços. Havia um pouco de tensão entre eles enquanto tentavam roubar a comida um do outro, colocando-os em brigas bobas que duravam alguns segundos, antes de voltarem a se concentrar em encher a comida. E em pouco tempo todos os pratos cheios de carne acabaram. Deus, isso foi bom. Luffy disse enquanto seu estômago estava inflado com comida, a carne do Island Bard com certeza é única. Eu me pergunto qual é o gosto do Rei do Mar. O macaco de 6 braços ao seu lado também estava no mesmo estado que ele, recostado na cadeira com a barriga inflada. E ao ouvir sobre comer reis do mar, isso rapidamente se animou. Ah, então você quer comer um rei do mar? Luffy refletiu. E eu pensei que você estava com raiva de mim. O macaco bofou. Os pratos cheios de carne agora só tinham ossos enormes. Makino entrou na sala com uma limonada na mão. Quem quer um pouco de suco? Meu. Oi? Depois que a rodada de suco acabou, Makino riu ao ver Luffy e o estranho macaco. Sabe, você é o cozinheiro mais incrível do mundo. Luffy elogiou agora que a comida acabou. Cara, temos que caçar mais alguns desses pássaros. Eles têm um gosto delicioso. O macaco não fez comentários, mas ficou igualmente feliz com a comida. Mas ele ainda estava um pouco bravo com Luffy e o outro humano. Seu humor teve algo a ver com o que Luffy fez. Depois de voltar da caça e levar o frango enorme para Makino, ela sugeriu dar banho em seu novo amigo. O macaco acidentalmente foi borrifado com sangue quando Luffy cortou o frango enorme. Então ele levou seu novo amigo para se lavar, o que ele não gostou, e mesmo com todos os protestos, Luffy o arrastou e o limpou. O macaco odiou cada momento disso. Claro, Luffy fez isso para o seu próprio bem. Não era como se o menino da borracha gostasse de ver a miséria do amigo. Claro que o macaco pode tê-lo feito persegui-lo por algum tempo, mas ele não estaria tão desanimado a ponto de se vingar dele. Isso seria horrível. Bem, obrigado, disse Makino, sorrindo. Ela sentou-se perto do macaco de 6 braços e começou a acariciá-lo. O macaco ficou um pouco hesitante no início, mas agora, depois de comer, não protestou muito. E então ele gostou do carinho. Além disso, após a limpeza necessária, o macaco parecia incrível. Pelo branco prateado com reflexos azuis que se arrastavam de trás da cabeça até o rabo. Mas você tem que ter cuidado ao caçar pássaros tão grandes. Não quero que você acabe no mar com sua condição. Luffy apenas sorriu. De certa forma, Makino era a melhor irmã mais velha que alguém poderia esperar. Ah, e por falar nisso, seu novo amigo tem nome? Luffy olhou para o macaco curioso. Não, ainda não. Eu acho. O macaco assentiu como se concordasse com Luffy. Você quer um nome? O macaco coçou o queixo com uma das mãos direitas enquanto as outras 2 mãos direitas coçavam a cabeça. Ficou meio fofo, e Makino praticamente gritou e abraçou a criatura que gostou. Luffy suspeitou que fosse um daqueles macacos que agia de forma fofa para chamar a atenção de uma mulher. O que simples. O macaco pensou assim por um tempo, antes de concordar. O que? Ele fez um sinal de positivo com 6 mãos. Então você tem algum nome? Luffy perguntou. Makino pensou por um momento. Depois de fazer amizade com a criatura, Makino foi o primeiro a saber dele. Bem, e quanto a Spark? Makino disse, quero dizer, vocês se deram bem como amigos no primeiro dia. Isso deve ter alguma faísca. Lembro que Luffy não faria amizade com ninguém na vila que tivesse a idade dele, então você precisa ter algo brilhante por baixo do seu pele fofa. Luffy não iria comentar como isso não fazia sentido para ele. Mas seu novo amigo gostou, então agora ele era Spark. Embora na opinião de Luffy o nome teria sido mais adequado para ele se os macacos de 6 braços tivessem reflexos vermelhos em seu pelo em vez de azuis. Mas ele concordou. Depois disso, encerramos a noite e fomos para a cama. Luffy estava realmente muito feliz com seu novo parceiro macaco. Enquanto caçava o pássaro gigante da ilha, ele viu o macaco empurrar para baixo o pássaro em pânico, que era 5 vezes maior. Essa também foi a razão pela qual Spark estava meio coberto de sangue. Fazia sentido que ninguém pudesse usar as técnicas do Rokushiki sem força por trás delas. Ele seria um bom parceiro de treinamento se o macaco estivesse disposto. O macaco poderia copiar suas técnicas apenas com observação, treinar com ele seria divertido. Luffy estava realmente curioso para saber como o macaco chegou aqui. Ele tinha quase certeza de que esse tipo de animal estranho só aparecia na Grande Linha. Mas novamente não havia uma ilha onde morava um macaco na caixa, talvez de lá. Quem sabe? Ele não questionou a lógica por trás disso. Não que este mundo tivesse tantos para começar. Capítulo 23. Venha, pirralho. Vamos ver o quanto você tem negligenciado no ano passado. Garp disse enquanto dobrava a manga da camisa. Em frente a ele, Luffy estava com sua naginata desenhada. Você ficará surpreso, velho. Luffy sorriu, apertando ainda mais sua arma, a ponta de Horn. Não posso usar nenhuma das minhas técnicas de Rokushiki, mas isso não importa. Já estou muito mais forte do que há um ano. Esta pode ser a única luta que pode quebrar meus limites. Só espero não quebrar muitos ossos fazendo isso. Após a visita anterior, Garp passou um ano inteiro sem aparecer. E quando Luffy perguntou a ele, ele disse que um pirata chato do Grand Line estava criando alguns problemas no West Blue, então Garp não teve tempo para uma visita. De certa forma compreensível. Mas Luffy realmente sentiu falta do velho. Garp não demonstrou, mas se importava com Luffy e o garoto meio que gostava disso. Além disso, sem Garp chegar aqui, seu treinamento atingiu um patamar. Ou numa forma mais cera de dizer que chegou a um gargalo. Agora ele não estava ganhando nenhuma força, ou o que quer que ele ganhasse era muito pequeno. Em termos técnicos, ele melhorou muito.
dominar todas as técnicas do Rokushiki, até mesmo a sétima. E ele estava até desenvolvendo variantes dessas técnicas. Mas com força ele atingiu um limite. A força física era importante. Os homens mais fortes deste mundo poderiam quebrar montanhas, cortar uma ilha inteira ao meio ou até mesmo um maldito meteoro inteiro em pedaços, se necessário. E isso exigia força bruta junto com técnica. E parecia que isso não poderia ser obtido com exercícios rotineiros. Isso foi meio triste. Mas era meio esperado. Pelo que ele leu no livro Rokushiki, é preciso enfrentar o perigo para ficar mais forte. Parece que isso se estendeu a todos os aspectos, tanto físico quanto técnico. Luffy estava com ciúmes de pessoas como Oden, Kido ou Big Mom agora. Esses caras nasceram literalmente com sua força. E se ele não quebrasse seus limites não seria capaz de suprimi-los. Ele lembrou do anime que o cônego Luffy só treinou depois da guerra e em vano, mas mesmo assim ele conseguiu suprimir Zoro todas as vezes, enquanto os espadachins de cabelos verdes treinavam duro todos os dias. E curiosamente Sanji foi capaz de acompanhá-lo. Mas também havia uma teoria de que enquanto Zoro treinava pra caramba, Sanji estava se defendendo de Luffy na geladeira. E seguindo a lógica de One Piece, poderia ter sido igualmente eficaz. Brincadeiras à parte. A principal razão pela qual a tripulação ficou mais forte foi porque enfrentou adversários perigosos. Pensando bem, fazia sentido. Luffy treinou muito nesses últimos anos. Treinando com Spark, todo esse esforço não foi à toa. E foi por isso que ele pediu a Garp uma luta total. O velho recusou a princípio, mas depois de explicar e de muita importunação concordou. Agora fazia sentido porque Garp colocaria Luffy e Ace em situações perigosas na ilha. Mas a questão é que não havia nada nesta ilha que pudesse ser uma possível ameaça. E é por isso que ele precisava de alguma experiência prática. Tanto o neto quanto o vovô estavam em uma clareira na floresta. Nenhum animal além de Spark estava perto da vizinhança. Mas mesmo Spark, o macaco de 6 braços, estava em uma boa posição para não se tornar uma vítima. Claro, o chapéu de palha do Luffy estava no macaco, ele não queria danificá-lo. Pirralho, pronto, você está. Garp não conseguiu terminar a frase, pois teve que se esquivar de um golpe largo da lâmina de Luffy. O estamos impacientes? Ele avançou e deu um gancho largo em direção ao queixo de Luffy. Mas a figura de Luffy desapareceu, fazendo o homem largo olhar para o lado. O menino da borracha tinha pele vermelha e saía vapor. Engrenagem em segundo lugar. Agora, isso é algo impressionante. Mas será que sua velocidade realmente consegue acompanhar? Garp correu para frente. Desta vez ele usou Soru quando apareceu bem na frente do rosto de Luffy, dando um soco no rosto do garoto, apenas para o garoto se afastar um pouco evitando o soco. Era como se ele agisse por instinto. Garp estava com os olhos arregalados e foi pego de surpresa ao mesmo tempo. E Luffy aproveitou a chance para plantar o pé na barriga do homem. Isso fez recuar alguns passos, mas Luffy não o soltou. Gomu Gomu no Jet Gatling. Garp sorriu evitando cada soco com facilidade, girando o corpo em torno dos socos, para não ser atingido. Não foi Kami-e, não foi pura habilidade de observação aqui. E é assim que você usa a cor da observação, pirralho. Com isso Garp apareceu novamente logo acima da cabeça de Luffy e deu um soco para baixo. Mas Luffy sabia que não conseguiria parar o soco, então fez a única outra coisa e atacou o velho fuzileiro naval. O corpo do menino da borracha ficou mais volumoso à medida que ele combinava a marcha 1 com a marcha 2. O que? Aia! Luffy plantou o pé direito à frente enquanto suportava todo o peso de Garp e o corpo bateu no chão. Por que você? Mas antes que Garp pudesse agarrá-lo, Luffy usou sua velocidade para se afastar do velho. O velho não disse nada enquanto se levantava, tirando o pó das roupas. Mas ele parecia chateado. Luffy engoliu em seco, mas acalmou os nervos, ele precisava fazer isso. Não há como recuar agora. Luffy apertou ainda mais sua naginata, balançando-a horizontalmente. Barra branca. Uma ampla arca de lâminas de vento avançou em direção a Garp. Este foi o próximo nível de roubo de corte como um usuário de lâmina e um geek que amava seus golpes voadores. No entanto, a nomenclatura precisava de algum trabalho. Capítulo 24. O gigantesco golpe de ar rasgou rochas e aterrou qualquer coisa enquanto se dirigia para Garp. Mas o herói marinho se manteve firme e apenas desferiu o golpe como se fosse uma mosca. Mas Luffy já estava nas costas de Garp com sua naginata tentando esfaquear o herói marinho. Mas o fuzileiro naval prendeu a lâmina entre o polegar e o indicador com a outra mão. Você realmente achou que isso funcionaria, quando você é tão lento? E ele chutou Luffy para longe, pegando sua arma. Ele jogou a arma para trás para que Luffy não pudesse usá-la. Pirralho, pare de se conter. Use toda a sua força, ou você pode ser nocauteado antes que possa. Garp desta vez não se moveu do lugar, mas ergueu o punho para trás e deu um soco forte no ar. Luffy estreitou os olhos, mas rapidamente se transformou em olhos arregalados quando viu a força aérea gerada pelo soco quase o jogando para longe. À sua esquerda, Luffy foi socado para o lado enquanto escapava do campo de batalha, colidindo com a floresta próxima e passando por algumas das árvores. Mas não foi ele quem desistiu quando o garoto saiu da bagunça apenas para ver Garp acima dele com um soco pronto. Luffy rapidamente usou a habilidade da segunda marcha para pular para o lado, errando o soco, o que criou uma grande cratera no chão. Luffy já podia ver que a mão de Garp era preta. O menino engoliu em seco. Ei, usar armamento em Mementaraki não está fora de regra. Garp riu. Ah, então você pode ver. Bom, então isso o ajudará a evitá-lo. Novamente Garp desapareceu de seu lugar. Desta vez Luffy chegou tarde demais para evitá-lo, pois levou um soco no estômago, tirando o vento e as engrenagens dele. Seu corpo voltou ao normal enquanto ele esmagava várias pedras e árvores, criando uma linha de arrasto no chão. Asterisco tosse,
O menino tossiu tentando não vomitar. Seu velho de merda. Luffy rugiu enquanto usava sua combinação de marcha 1 e 2. Seus músculos se dobraram à medida que ele ganhava alguns centímetros de altura, enquanto sua pele ficava vermelha e saía vapor dela. Ah, então você ainda tem alguma luta pela frente, disse Garp, mantendo-se firme com um sorriso despreocupado. Venha então, vamos ver o quão bom você é. Tudo bem, Luffy disse enquanto esticava ambas as mãos para trás, seu punho aumentando para um tamanho gigantesco. Mesmo que Luffy não quisesse usar nenhum Rokushiki, ele também não queria se conter. Então ele usou a versão de borracha do Teki para tornar seu punho mais forte que o aço. Você pediu por isso. Gomu Gomu não. Gatling prateado gigante. Agora é disso que estou falando. Garp disse enquanto seu punho ficava preto novamente, adquirindo a cor do armamento enquanto ele dava sua própria fúria de socos. No meio, Prata encontrou Preto. E era óbvio quem foi o vencedor. Ah! Luffy gritou de volta ao encontrar seu punho mutilado e machucado. À sua esquerda. Luffy se virou, mas desta vez o soco veio da direita. Você realmente achou que os piratas lhe dariam dicas sobre como lutar? Isso foi tudo que Luffy ouviu antes do mundo escurecer. Na próxima vez que Luffy acordou, ele estava com bandagens. Mas ele não estava mais no mesmo lugar. Ele estava perto de uma pequena fogueira e havia muita comida perto dele. Sua Naginata também estava do seu lado. Obrigado por me consertar, Spark. Luffy disse enquanto se estremecia ao tentar mover as mãos. Eles não estavam quebrados, mas ele tinha certeza de que havia múltiplas fraturas neles. Spark disse enquanto entrava no estoque de comida e tirava uma jarra de leite de algum lugar. E ele deu isso para Luffy. Luffy não questionou a lógica por trás deste mundo, já que beber leite de alguma forma curava ossos quebrados ou falta de dentes. Então ele apenas bebeu a jarra, e já estava se sentindo melhor. Não estamos na Ilha Down, estamos? Luffy perguntou ao macaco de 6 braços. O ambiente era definitivamente diferente daquele com o qual ele estava familiarizado. O macaco balançou a cabeça. Não, você não é pirralho. Garp respondeu, na verdade Luffy pensou que ele já havia saído, então ficou um pouco surpreso. Você não disse que tinha que sair depois da luta? Luffy perguntou. Por que a mudança de ideia? É por sua causa. O homem grande disse sentado perto de Luffy pegando algo do estoque de comida e começou a comer. Você queria se tornar mais forte, certo? Esta ilha tem mais feras fortes que estão principalmente acima do seu nível, então lutar contra elas fará com que você rompa seu plauto. Mas estou curioso. Como você tem isso? A cor da Obersvation, eu quero dizer. Se você conseguir dominá-lo, isso o ajudará bastante. Cor de quê? Luffy agiu estúpido. Claro, ele estava mostrando sinais de observação. Foi assim que Luffy conseguiu ver o armamento em Mimentaraki. Como definição de armamento, Aki era uma armadura invisível feita de Aki. E não se pode ver isso a menos que se tenha observação. Claro, existem aqueles que com o tempo e a exposição conseguiram ver o armamento mesmo que não tivessem o Aki de observação. Foi meio estranho. Então você não sabe. Claro que não saberia. Mas você claramente tem algum talento para isso. Garp disse balançando a cabeça. É algo como um sexto sentido onde você pode ler a intenção do seu oponente e estar mais consciente do que está ao seu redor. Mas o fato de você não ter me sentido vindo aqui, significa que você ainda é novo nisso. Você tem sorte de ter feito isso. Não desperte no meio de uma briga. Às vezes isso te atrapalha se isso acontecer. Luffy só conseguia se lembrar de Kobe no cânone que despertou seu Aki na guerra. Mas parecia mais comum do que parecia. De qualquer forma, voltarei em um mês para levá-lo de volta à Ilha Down. Tente sobreviver até então. Capítulo 25. De qualquer forma, voltarei em um mês para levá-lo de volta à Ilha Down. Tente sobreviver até então. Luffy não reclamou, apenas assentiu. Ei, você pode me ensinar mais sobre o Aki de observação. Quero dizer, como usar isso e tudo mais. Além disso, quero aprender a coisa do armamento. Garp sorriu. Você é muito cedo para aprender armamento, mas se quiser aprender observação, amarre um pano em volta dos olhos e lute contra os monstros da ilha. Isso pode ajudá-lo a aprender observação. Mas como você já o desbloqueou, você posso tentar dominá-lo assim. Mas não será fácil. O velho soltou uma risada. Talento, minha merda. Eu estava praticando há quase 6 meses com Spark me atingindo de diferentes ângulos enquanto eu estava com os olhos vendados. E só posso fazer isso. Luffy resmungou internamente, mas não reagiu externamente. Mas pela reação de Spark, o macaco ficou chocado, olhando para frente e para trás entre Luffy e Garp. Mas Garp não pareceu notar isso. De qualquer forma, você não pode ficar alguns dias para me treinar pessoalmente. Garp apenas riu. Eu tenho deveres, pirralhos. Piratas malvados estão por toda parte, então preciso estar vigilante. Luffy apenas revirou os olhos. Não, estou falando sério. Sengoku na verdade quer que eu fique em Logtov por alguns meses, porque um grupo de piratas fracassado com uma perigosa fruta do diabo escapou para o leste azul, e ele quer que eu lide com isso, pois já estou aqui. Ok, isso foi realmente sério então. Mas, qual é o tamanho da recompensa dele então? 50 milhões de frutas, disse Garp. Então, praticamente um bebê. Enviar um herói marinho contra ele é um exagero. Luffy brincou. Eu estava pensando em algo em torno de 100 milhões ou mais. Bem, alguém tem que limpar o lixo. Isso eu posso concordar. Luffy e Garp ficaram sentados por um tempo antes de mergulharem na comida. Spark também está participando. Ei, vovô, Luffy disse enquanto arrancava um pouco de carne dos ossos. Você sabe o que é Spark? Além de ser um incrível macaco de 6 mãos, de onde ele é? Garp balançou a cabeça enquanto olhava para o macaco de 6 braços que também comia com eles. Não, pista, mas tenho certeza de que ele está em algum lugar da grande linha. Mas isso é tudo.
Então como ele acabou na Ilha Down? Talvez tenha caído do céu. Barralharra. Realmente. Luffy ficou inexpressivo, não vendo o estremecimento que seu amigo macaco fez ao ouvir o comentário de Garp. Barra sim. Ele tem uma daquelas frutas do diabo do tipo imortal que os torna realmente difíceis de matar. Luffy recusou o velho, ele estava falando bobagem de novo. Em vez disso, ele ponderou sobre suas habilidades. Sua observação aqui era simplesmente nova. Ele só conseguia entender coisas básicas. Ele precisava de muito mais prática antes de poder utilizar plenamente na batalha, pois precisa de concentração para manter sua observação. E ele não sabia como desbloquear o armamento aqui. Observação aqui não foi fácil, mas administrável. Ser atacado por Spark com os olhos vendados foi o suficiente para fazê-lo despertar isso. Ele tinha que basicamente realizar todas as tarefas em um dia com os olhos vendados antes de estar perto de desbloqueá-lo. E isso levou 6 meses, só que agora, há alguns anos, ele desbloqueou. Mas dominá-lo levaria tempo. Além disso, esta ilha parecia diferente. O ar estava muito mais pesado. Ele já conseguia sentir alguns dos animais que os observavam, mas estavam com medo de Garp que não faziam nenhum movimento. Agora que ele percebeu isso. Ei, vovô, onde fica essa ilha, na verdade? Luffy perguntou agora que notou que as árvores eram meio grandes demais. Não foi a primeira vez que Garp o arrastou para outras ilhas para treinar, mas esta parecia diferente. É uma das ilhas desabitadas no cinturão de moluscos. Então não tente chegar perto da água, a menos que você queira se transformar em frutos do mar de alguns dos reis do mar de lá. Barra. A mandíbula de Luffy apertou enquanto ele engolia em seco. Ele agora sentia o perigo da situação. E a julgar pela reação de Spark, ele estava no mesmo barco que ele. Isso não seria fácil. Garp olhou para Luffy e sentiu prazer em vê-lo preocupado. Bom, não quero que o poder suba a cabeça dele. Muita gente morre por causa da arrogância. Ele preferia que seu neto fosse dominado e paranoico, em vez de ser arrogante e acabar com um buraco no peito. Não era uma boa metáfora, mas era a realidade. Garp também ficou muito feliz porque, por sorte, seu neto desbloqueou o Observation aqui. O que Bogard disse estava certo, ele era um prodígio. Ele tinha visto alguns talentos desbloquear em cores de conquistas primeiro, mas desbloquear observação também era um talento. Falando em Conkers, Garp ficou bastante chocado alguns anos atrás quando viu o Conkers aqui de Ace. Ele também era talentoso, por isso não ficou muito surpreso que Luffy desbloqueou a observação apenas pelo talento. É claro que o fuzileiro naval não sabia que seu neto teria que se esforçar muito para aprender. Garp também gostou do comportamento diligente de Luffy para ganhar força. Se Luffy não se opusesse tanto a ser um fuzileiro naval, ele teria jogado o pirralho em um dos campos de treinamento de Ziffer. Lá ele conheceu pessoas fortes e talentosas como ele, mas infelizmente as coisas não foram tão fáceis. Garp esperava internamente que Luffy se juntasse aos fuzileiros navais, mas sabia que havia poucas chances. Mas tudo bem. Ele estava realmente feliz com a progressão de força de Luffy. O menino sabia usar seu corpo de borracha a seu favor. Se ele se juntasse aos fuzileiros navais, Garp não tinha dúvidas de que seria capaz de aprender o Rokushiki em meses. Luffy também foi capaz de cortar aço e fazer cortes voadores agora. Para um lutador e combatente corpo a corpo como Garp, isso não importava muito, mas Garp sabia que para usuários de lâminas era um desses marcos. Garp ficou um pouco surpreso quando Luffy pediu sua ajuda para romper sua barreira de força. Ele sabia o motivo, exercícios repetitivos só poderiam levar você até certo ponto. O que o garoto precisava era de alguma experiência real, e algo para tirá-lo de sua zona de conforto. Agora apenas a mente do garoto está ansiando por força, sem estresse ou perigo, o corpo não anseia por força. E é por isso que sempre foi prático lutar perigoso para ganhar força. Foi por isso que ele o trouxe para esta ilha. Esta ilha deve ter exatamente o desafio que Luffy precisa para ganhar força. Capítulo 26. Um mês depois, Luffy sentou-se em cima de uma grande pedra olhando as nuvens vazias, aquela parece uma rosquinha. Spark balançou a cabeça, o que você? Ele fez alguns barulhos e sinais estranhos com as mãos, antes de apontar para a nuvem novamente. Não, isso não, espere não. Isso parece um pirulito. Surpreendentemente, Luffy conseguiu entender a maior parte do que o macaco disse. Com suas variadas expressões faciais e sinais manuais, não foi muito difícil. O macaco assentiu. Mas esse parece uma panqueca. O macaco estava prestes a dizer alguma coisa, mas suas orelhas se levantaram. Parece que alguém saiu para uma visita. Luffy moveu a cabeça para o lado enquanto olhava para algo que estava vindo até aqui por via aérea. É um avião, é um pássaro. Não, é um vovô feio. Xixixi. O macaco brincou com Luffy. O quê? Foi uma boa piada. O macaco encolheu os ombros como se dissesse, o que quer que seja que balança o seu barco. Agora me sinto ofendido. O macaco revirou os olhos antes de olhar para Garp que se aproximava e pular no último momento. Garp bateu primeiro com o punho, quebrando o vento e as rochas, criando uma nuvem de poeira no processo. Nós realmente temos que nos receber assim o tempo todo? Luffy refletiu enquanto cruzava as mãos bloqueando o soco de Garp. Ele já estava com seu equipamento 1 e suas mãos eram muito maiores, não exatamente gigantescas, mas grandes o suficiente para bloquear um dos socos casuais de Garp. Claro, Luffy estava usando Teki neles para negar alguns dos danos do armamento aqui, mas não estava indo tão bem. Nada poderia negar o Dagme de um usuário experiente de aqui, porém seu uso ajudou um pouco. Teki não deveria ser usado enquanto se movia, mas com o corpo de borracha de Luffy ele era capaz de usá-lo enquanto se movia.
Ele poderia usar o Gear 3 sem soprar ar em seus ossos. Ele nunca entendeu como isso funcionava, e então ele apenas os ampliou esticando a parte interna dos braços, se isso fizesse algum sentido. E então usei Teki nele, tornando-o quase tão forte quanto usar armamento em Mementaraki. Na verdade, com o uso do Teki, ele estava animado para usar isso e o armamento juntos. Usar os dois o tornaria mais durável do que qualquer coisa. Pirralho, você ficou mais forte. Garp sorriu quando parou de colocar força no soco e começou a tirar o pó das roupas. Ele estava com seu traje marinho. Direto do trabalho? Luffy perguntou. Sim, eu estava pensando em agarrar você e voltar para a aldeia. Ou então eu teria que fazer uma viagem de ida e volta, disse Garp, olhando para o lado enquanto o macaco de 6 braços saltava sobre ele, abraçando o velhote. Que fofo, por que você e Ace não ficaram felizes quando eu vim visitar vocês? Luffy revirou os olhos ignorando a dupla. Spark tinha o hábito de abraçar as pessoas e ser amigável com pessoas que conhecia. Qualquer outra pessoa ele tentava evitá-las. E com a atitude alegre de Garp, não foi surpresa que ele tenha se dado muito bem com ele. Então Luffy ficou curioso sobre alguma coisa. Ei, o vovô, é bom que eu possa ficar tanto com os bandidos quanto com Makino. Mas você não é originalmente do reino de Goa? Sim. Bem, não estou reclamando nem nada, apenas curioso. Por que não temos uma casa na vila de Fosha ou no reino de Goa? O que você quer dizer? Nós temos Makino. Ela também é parente da neta. Eu a acolhi quando ela era pequena. De qualquer forma, o bar e a casa atrás dele são tecnicamente nossos também. Garp disse enquanto cutucava o nariz. E você nunca mencionou isso, até agora? Luffy disse, achando difícil de acreditar. Mas novamente Garp adotou Ace como neto, então talvez tenha sido o mesmo caso para Makino. Como o velho não explicou mais nada, ele não questionou. Então, espere, isso significa que Makino era primo dela? Isso aconteceu. Não foi? E nunca apareceu. O homem encolheu os ombros. Luffy achou quase engraçado que além do velho, todos os membros de sua família fossem parentes de criminosos. Além disso, ele teria que manter a boca fechada sobre a relação de Makino e Shank. A esposa de um Yonko é neta do herói marinho. Ele achou a situação um pouco engraçada demais. Mas tudo bem. Ei, antes de irmos, podemos ter uma partida de luta? Luffy perguntou, já pulando para longe de Garp enquanto pegava seu Naginata preparado para a batalha. Não demoraria muito, de qualquer maneira. Garp disse Spark, você deveria se afastar um pouco. Isso só levará 1 minuto. O macaco assentiu e rapidamente correu em direção a uma cobertura. Não me subestime, velho. Luffy já estava em Garp com sua Naginata. E não se superestime, pirralho. A luta durou 1 minuto inteiro, antes de terminar com Luffy sendo nocauteado, sendo Garp o vencedor invicto. Garp viu seu neto inconsciente e, devo dizer, ficou impressionado. Ao chegar na ilha ele viu que todas as criaturas gigantes da ilha estavam evitando onde Luffy estava. Isso significava que Luffy já havia conquistado a ilha, se colocando como mais forte ali. E enquanto lutava contra ele, Garp certamente notaria as enormes melhorias que ele fez, tanto em força quanto em habilidade. Luffy mudou muito depois que Ace saiu. Ele agora estava falando sério sobre o treinamento. Não seria exagero dizer que em alguns anos, Luffy poderia estar alcançando o posto de almirante se continuasse com sua progressão. Talvez 4 ou 5 anos. Com sua força atual, ele tinha certeza de que a maioria dos piratas da primeira parte da linha principal não seria um problema para ele. Ele não estava apenas sonhando em se tornar o homem mais forte do mundo, ele já estava tomando as medidas necessárias para fazê-lo. Seus talentos eram incríveis, mas ao contrário de outros ou epicamente Kuzan ou Dragon, que eram preguiçosos quando jovens, ele era movido por um objetivo. E isso o separou dos outros. Esse é meu neto. Garp sorriu, colocando o corpo de Luffy sobre o ombro como um saco de batatas. Bem, vamos voltar para casa. Spark saiu rapidamente e sentou-se no outro ombro de Garp. Além disso, o macaco carregava consigo uma pequena mochila. Garp não questionou, poderia ser algo que eles vasculharam na ilha. Com isso ele começou a usar uma combinação de Geppo e Soru para atacar pelo ar. Entrada do diário de Luffy sobre aqui de observação. Observação aqui. Isto é claro e simples. Observação aqui, ainda é aqui. O que está relacionado à força de vontade e força. A menos que você seja um caso especial. Se não tiver um corpo forte o suficiente, você não será usado adequadamente ou mesmo despertará o Haki, especialmente na batalha. Também ao contrário das crenças populares, o Haki de observação não é passivo. É uma habilidade ativa, então se você não tomar cuidado, você pode ser atacado. Possui 3 filiais. 1. Percepção aprimorada. 2. Detecção de aura. 3. Intenções de leitura. 1. Percepção aprimorada, usado principalmente para a batalha. É como a habilidade do Sharingan, ou pode-se dizer que você entra em um estado de fluxo onde pode prever quase corretamente o que seu oponente pode fazer. Mas isso é um trabalho de suposição, e muitas vezes os novos usuários do Observation aqui estarão errados. E somente com treinamento intenso e experiência de batalha isso pode ser melhorado. Além disso, se alguém for mais forte que você, ou tiver um Haki de observação melhor, isso se tornará meio inútil, a menos que você chegue ao nível dele. Com isso, prever balas e flechas normais torna-se fácil, porque não são tão complicadas, bem como oponentes mais fracos. Porém, a velocidade extrema e a imprevisibilidade devem ser levadas em consideração. Caso contrário, há uma grande chance de erro, mesmo que seu oponente não tenha o Haki de observação, ou tenha uma versão inferior à sua. Se o oponente for mais rápido, você deverá desacelerar para evitar o ataque. 2. Detecção de aura, principalmente para informação. Pode espalhar os sentidos para procurar oponentes ou pessoas com base em suas auras.
Isso pode ser enganado com a tecnologia de invisibilidade. Exceções. Alguns usuários podem usá-lo para avaliar a força potencial e oculta, mas é principalmente uma suposição. Pode-se estar errado e pode-se estar certo. A força oculta geralmente está relacionada à quantidade de força de vontade que alguém tinha, mas sempre aqueles que tiveram mais força de vontade do que força. 3. Intenções de leitura, tanto para a batalha quanto para a informação. Com a key de observação, pode-se ler a intenção do oponente. Usado principalmente para a batalha. Pode-se usá-lo para prever onde o oponente pode acertar, mas pode ser enganado se o oponente não tiver nenhuma intenção. Além disso, a previsão também pode estar errada, pois depende principalmente do nível de habilidade do usuário. Além disso, quanto maior o número de oponentes, mais difícil será fazê-lo. Exceções. Alguns usuários podem usá-lo para ouvir e compreender a voz de animais e objetos inanimados. Voz de todas as coisas. Alguns usuários podem usá-lo para ouvir e compreender as emoções dos outros. Capítulo 27. Quando Luffy acordou novamente, ele estava na casa de Makino. Ele rapidamente se levantou e encontrou Garp e Spark fazendo uma refeição. Claro, Luffy ficou chateado com sua perda e desafiou o herói marinho. Quem negou seu pedido desta vez? Muito treinamento não fará nenhum bem além de se sobrecarregar. Garp havia dito. E se é para me importunar para aprender armamento aqui? Então não. Eu não vou te ensinar isso a menos que você se junte aos fuzileiros navais. Além do seu corpo ser bastante adaptável. Se você fosse capaz de aprender os Rokushikis, então você poderia aprender armamento também. Mas para aprender isso é preciso ingressar na marinha, /arra. O homem disse a última parte principalmente para si mesmo, mas Luffy ouviu muito bem. Para ele foi revelador. Isso significava que seus poderes físicos estavam próximos, se não prontos, para aprender a cor do armamento. Ele só precisava descobrir como. Depois disso, Garp ficou por alguns dias, nem mesmo participando das sessões de treinamento do garoto. Então Luffy foi deixado para fazer exercícios regulares para aumentar sua força. E ele estava certo. O platô que ele estava enfrentando havia desaparecido. Ele poderia ganhar mais força agora. E isso foi incrível. Em termos técnicos, ele não melhorou muito, além de aprender mais sobre o Observation aqui. Ele até começou a registrar no diário sobre como funciona e outras coisas. Mesmo que a lógica deste mundo fosse confusa, ele ainda agia com base em alguns princípios básicos, e aprendê-los o ajudaria a dominar aqui. Spark, então o que devemos fazer sobre isso? Luffy perguntou ao seu macaco de 6 braços enquanto olhava para a fruta de formato estranho. Quando Luffy estava na ilha desconhecida, ele foi capaz de explorá-la. Por ser uma ilha no cinturão de mariscos, continha algumas das criaturas mais perigosas que ele encontrou. Eles eram muito mais fortes do que qualquer uma das feras da Ilha Down, mas eram mais fracos do que Luffy esperava. Luffy na verdade esperava que as feras fossem tão fortes quanto aquelas que o cônego Luffy lutou enquanto treinava com Hyleg. Mas não foi esse o caso. Eles eram, é claro, mais fortes que Luffy. Mesmo que ele usasse todos os seus equipamentos com seu Rokushiki, ele achava difícil vencê-los. Mas eles não eram tão perigosos quanto esperavam. Parecia que resistir a Garp fez o velho fuzileiro naval subestimar suas habilidades de luta. Claro que ele exibiu a versão de borracha do Teki, mas Luffy fez questão de usá-la como uma habilidade de corpo de borracha. De qualquer forma, Luffy levou cerca de 20 a 25 dias para conquistar a ilha. E depois disso, ele foi capaz de explorá-lo. Luffy teve uma ideia ousada de procurar tesouros escondidos, e então perguntou aos animais da ilha sobre isso. Claro, Luffy não conseguia entendê-los, mas Spark conseguia. Com isso encontraram alguns naufrágios antigos que foram levados à praia. E depois de procurar em alguns esqueletos ele encontrou algum ouro e uma fruta de formato estranho. Parecia que o navio era um navio mercante. Mas olhando de perto, parecia mais um navio mercante do mercado negro. Luffy até encontrou alguns esqueletos de sereia com humanos normais para notá-lo. Parecia que o navio estava tentando contrabandear as sereias para alguns nobres ricos que viviam no Blues. A realidade deste mundo também era assim, e Luffy não se importou em pegar a fruta para si. Mas o problema era, Luffy não sabia que fruta era. Spark parecia ansioso para comer a fruta e ganhar poderes legais como Luffy, mas o menino segurou o macaco. Apenas espere um pouco mais, garotinho. Vamos primeiro encontrar uma enciclopédia de frutas do diabo. Não ganhe um dos poderes estúpidos, disse Luffy. Não havia nenhum poder de fruta do diabo. Era uma desculpa idiota para comer uma fruta. Spark seria um amigo de longa data e membro de sua futura tripulação. É claro que ele iria querer as melhores frutas possíveis para ele. O macaco concordou relutantemente e fechou a pequena caixa do tesouro que continha a fruta. Luffy contatou alguns dos criminosos que estavam em contato com o mercado negro para conseguir uma enciclopédia de frutas do diabo. Mas parecia que eles não tinham acesso a esse nível de coisas, então Luffy teria que esperar e pedir a Shanks. Pedir coisas mundanas a um Yonkou era uma vergonha, mas Luffy nunca se importou muito com nada. Ei, amigo, não se sinta triste, se os poderes estiverem bons. Não tenho problema em deixar você comê-lo. Luffy disse dando tapinhas no macaco, mas eu não quero que você acabe comendo uma fruta idiota que não vai te ajudar em nada. O macaco pareceu se animar um pouco. Luffy não sabia quantos anos o macaco tinha, mas pela forma como ele agia parecia que ele ainda era uma criança. Então, Luffy poderia entender a impaciência. Por enquanto, Luffy escondeu as frutas e os tesouros. Com os tesouros adicionais que libertou dos nobres do reino de Goa e os ocasionais objetos brilhantes que encontrou pela ilha, Luffy estava inventando uma boa quantidade de tesouros para iniciar sua jornada. Então, depois de examinar seu cofre do tesouro, ele saiu para dar um passeio. Amigo, vamos ver se sou forte o suficiente para levantar isso.
O macaco olhou curioso para o menino do chapéu de palha sentado em seu ombro. Depois de caminhar um pouco, ele estava na frente da arma sem nome. Sua naginata sem nome. Com sua observação aqui, Luffy foi capaz de ver a força da magnífica lâmina. Bem, olá. Espero que você me considere digno o suficiente para erguê-lo. Luffy removeu o pano espanado quando a visão completa da arma apareceu. Spark, você pode querer se afastar um pouco. Luffy agarrou a arma com as duas mãos enquanto começava a colocar força para levantá-la. Vamos nos esforçar. Mas parecia que quanto mais força ele colocava, mais pesado ficava. Tudo bem, fazemos isso da maneira mais difícil. O corpo de Luffy cresceu, sua pele ficou vermelha quando o vapor começou a sair. Até mesmo suas mãos e pés estavam ficando maiores enquanto ele colocava força total. Você é meu, entendi. Eu me tornarei seu mestre. Luffy rugiu quando finalmente conseguiu levantar a lâmina do chão por apenas alguns centímetros. O chão ao seu redor já estava formando rachaduras de aranha devido à luta. Mas assim que a arma foi levantada, de repente ela ficou ainda mais pesada e foi plantada novamente no chão. Luffy deu alguns passos para trás porque não conseguiu levantar a naginata e estava ofegante devido à luta. Então não estou pronto, bem, estarei. Farei de você minha e essa é a última coisa que farei antes de começar minha jornada. E isso é uma promessa. O macaco de 6 braços olhou da arma para Luffy. Ele parecia chocado ao ver que havia algo pesado que Luffy não conseguia levantar. Vamos, brilhante, vamos voltar ao treinamento, disse Luffy, resmungando para sair da floresta. Eu também deveria pedir a Shanks algumas pedras do mar na próxima vez que conversarmos. Capítulo 28. Luffy saiu para dar mais um passeio no terminal cinza. Ele parecia animado. Bem, por que ele não faria isso? Makino concordou com seu pedido de ligar para Shanks. Mas isso levaria algum tempo. Claro que sim. A própria Makino não podia ligar para Shanks o tempo todo. E a última vez que se viram foi há anos. Devido aos incômodos fuzileiros navais monitorando cada chamada feita da Grand Line para fora do Blues, garantir uma linha segura para um caracol transponder levou algum tempo. Shanks costumava notificar o caracol transponder de Makino sobre uma ligação 6 a 20 horas antes da ligação. Dessa forma, ela poderia garantir seu fim, então a ligação poderia ser estabelecida. Fale sobre amor proibido. De qualquer forma, Makino prometeu que o notificaria se Shanks estivesse disponível para uma ligação. Makino também pediu algo por causa do pedido repentino de Luffy. Comprar um determinado tipo de chocolate que só era vendido no reino de Goa. Ela parecia muito brava dessa vez que Garp se esqueceu dos chocolates, e é por isso que Luffy estava caçando para comprar esses chocolates. Mas ao contrário de Garp, ele não podia simplesmente entrar no reino de Goa, ele tinha que seguir o caminho sorrateiro, por isso estava passando pelo terminal cinza. Spark, espere. Luffy disse enquanto olhava para a parede alta do terminal cinza, e começou a usar o Gepo para escalar um pouco. Ele poderia escalar dessa forma. Mas qual foi a graça nisso? Ele estendeu as mãos enquanto elas agarravam a parede quando ele começou a cair. Quando seus braços estavam esticados o suficiente, ele disparou e subiu a parede até o reino. Uau! O macaco em seu ombro também pareceu gostar. Em pouco tempo eles estavam altos o suficiente para ver todo o reino de Goa do ponto de vista de um pássaro. Spark, verifique no mapa a localização da loja. Luffy disse enquanto se equilibrava no ar com o Gepo. Com as duas mãos ainda agarradas à camisa de Luffy, o macaco usou as outras 6 mãos para pegar o mapa e encontrar a localização da loja. E ele então apontou para a parte sul do reino. Luffy olhou para baixo e franziu a testa. Parecia haver uma comoção acontecendo ali. O jovem esperava que não houvesse problemas com suas compras. Com isso, Luffy mergulhou em direção ao local. Ele não precisava se preocupar com seu chapéu voando no ar, pois Spark usou uma de suas mãos livres para empurrá-lo para baixo na cabeça de Luffy para que não caísse. Bom macaco. Com o silêncio, Luffy pousou em um telhado próximo, aprendendo Gepo, Soru e Life Return o tornaram muito adaptável ao silêncio. Qual é? Isso é clichê. Luffy refletiu ao ver que a loja estava cercada por fuzileiros navais, e eles pareciam apontar as armas para a loja. Ou pelo menos quem estava fora disso. Luffy desceu do céu até o telhado de um prédio próximo, observando a situação. Espere, esse é o Sterry? Ele estreitou os olhos. Eu deveria ter trazido um pouco de pipoca. Um homem que parecia um psicopata segurava Sterry com as garras estendidas. Eu exijo que o reino seja entregue a mim, ou o menino fica com ele. O homem era definitivamente um pirata e parecia astuto. Suas roupas tinham manchas de sangue. Tudo bem, a demanda parecia irracional, mesmo para os padrões deste mundo. Eu não negociaria uma moeda de ouro por aquele príncipe fracassado. Luffy disse, enquanto Spark ria. Mas você sabe que isso é meio estranho e clichê ao mesmo tempo. Não que eu esteja reclamando. Eu já matei todos os nobres reais, mas parece que perdi um. Dê-me o reino ou o garoto o pegará. E a trama se complica. Mas isso é um assunto sério. Luffy disse, como vou receber meus fundos iniciais se todos os bastardos reais estão mortos? Spark ficou inexpressivo. O que? Luffy perguntou ao macaco. Isso é um assunto sério, e eu não gosto de ser arrastado para cenários clichês. Bem, você sabe qual é a melhor coisa a fazer em um clichê? O macaco girou o ombro. Bem, você dá um soco neles com muita força e os quebra em pedaços. O pirata pareceu notar a presença de Luffy no telhado e apontou suas garras para perto do pescoço de Sterry. Ei, você está no telhado. Sim, você com o macaco. Desça ou eu mato o garoto. Opostos. Foi mal, por favor, continue. Com isso, Luffy pulou do telhado e pousou entre os tensos fuzileiros navais. A propósito, eu não me importo com o pirralho, mate-o e acabe com isso. Eu só quero a loja de chocolates que fica atrás de você.
O pirata olhou para trás, mas foi um erro. No momento seguinte, Luffy estava na frente dele e um soco na garganta o fez deslizar em direção a uma parede próxima, libertando o príncipe inútil. Luffy deu um soco no homem em um ângulo para que ele não batesse na loja atrás, mas sim no poste que estava na frente dele. É você? Sterry estava com os olhos arregalados reconhecendo Luffy. Luffy se agachou com um sorriso gentil. Sim, sou eu, Mario. Luffy disse com uma voz excessivamente alegre, mas seus olhos eram penetrantes. E quando ele estava perto do menino ele disse algo em um sussurro. Haja como se eu tivesse te salvado, ou você morre. Faça algo engraçado e você morre. Agora quem sou eu? Ele sorriu maliciosamente. Spark meio que se sentiu mal pelo príncipe. Só um pouco. Meu herói. Sterry disse com uma expressão de pânico enquanto suava muito. Por alguma razão, ele tinha mais medo do menino do chapéu de palha do que do pirata. Não preciso temer o preço, estou aqui. Luffy disse enquanto dava tapinhas no príncipe. Antes de olhar para os estupefatos fuzileiros navais. E vocês? Não cheguem perto daquele amigo ainda, ele não está morto. Os fuzileiros navais olharam para o pirata caído em questão, e todos viram que a garganta do pirata estava presa e seu pescoço poderia muito bem estar quebrado. Então eles ficaram confusos sobre o que significava o jovem usando o chapéu de palha. Capítulo 29. E vocês? Não cheguem perto daquele amigo ainda, ele não está morto. Os fuzileiros navais olharam para o pirata caído em questão, e todos viram que a garganta do pirata estava presa e seu pescoço poderia muito bem estar quebrado. Então eles ficaram confusos sobre o que o jovem de chapéu de palha queria dizer. Cucucu, então você não é alguém comum, garoto, é? O pirata que parecia estar morto há pouco, levantou-se, tirando o pó das roupas e esfregando a garganta. Mas você cometeu um grande erro. Você sabe quem eu sou? Sou o famoso capitão dos Blackberry Pirates. Alguns dos fuzileiros navais engasgaram, enquanto Luffy apenas cutucou o nariz, tirando uma meleca e limpando na cabeça de Sterry. Nunca ouvi falar disso. O príncipe parecia estar lutando para tirar a meleca grande de seu cabelo escamoso. Pirralho, eu tenho uma recompensa de 50 milhões de frutas. Um homem que sobreviveu à grande linha. Com isso, o pirata pulou em Luffy com garras parecidas com carcajus saindo de seus braços. Enfrente o poder da minha garra-garra. E ele foi silenciado novamente com um soco no diafragma que provavelmente estourou seus pulmões e quebrou a maior parte de suas costelas. O homem bateu novamente no poste, quebrando a coisa na cabeça. Ah, então você não é o pirata que o vovô está procurando? Luffy pensou que a casa de seu avô estava sendo ameaçada por um pirata que o velho estava perseguindo. Você é neto de Garp? O pirata questionou desta vez com raiva enquanto jogava o poste em Luffy, que apenas se esquivou e quase atingiu Sterry. E você não vê a semelhança? Luffy disse cutucando o nariz novamente, e jogando sua meleca no pirata. Foda-se, eu não balanço desse jeito. GRR, eu vou matar você. O pirata levantou-se novamente totalmente recuperado dos ferimentos enquanto saltava sobre Luffy. Agora, essa não é uma boa maneira de lidar com a rejeição, meu amigo. Luffy comicamente deu um soco na cabeça do pirata que gritava, plantando de cabeça na estrada. Alguns dos fuzileiros navais agora olhavam para Luffy com um novo respeito. Eles não sabiam que seu herói tinha um neto, mas agora podiam ver a semelhança, enquanto outros acharam toda a situação engraçada. Porém, além dos fuzileiros navais, havia alguém que estava tirando fotos da situação. Luffy já estava caminhando alegremente, entrando na loja. Felizmente o lojista ainda estava lá dentro e Luffy encontrou os chocolates que procurava. O lojista agradeceu profusamente por não ter danificado sua loja e nem pegou o dinheiro. O quem diria que interpretar um herói dava chocolates grátis? Agarre o criminoso, ordenou Sterry, antes de olhar para Luffy com nova coragem e raiva, e cerque-o. Os fuzileiros navais ficaram chocados ao ver o príncipe apontando para Luffy. Mas príncipe, ele é seu. Um dos capitães da marinha queria dizer alguma coisa, mas Sterry o interrompeu. Você está me questionando, fuzileiro naval? Agora que meus pais estão mortos, isso me torna o rei. Sterry gritou com o fuzileiro naval. Para um menino, ele certamente tinha uma voz estridente. Vou arrancar sua língua para... Mas desta vez foi ele quem não conseguiu terminar a frase. Quando ele olhou para baixo e viu uma lâmina saindo de seu peito. O príncipe tossiu sangue. Você grita como uma cadela. O pirata disse, irritado com a voz estridente do príncipe. Luffy teria concordado se não tivesse alguns doces enfiados na boca. Mas assim que os engoliu, ele se convenceu do contrário. Oh não, o preço inútil. Não, quero dizer que o rei está morto. Luffy disse, entregando os chocolates para Spark. Que triste, como cidadão honesto desta ilha, não posso deixar você seguir seus maus caminhos. Luffy agarrou a alça da ponta do chifre. Você ainda não terminei com você, pirralho. Foi tudo que o pirata conseguiu dizer antes de ser decapitado. Todas as pessoas ao seu redor olhavam para a cena com silêncio e admiração. Eles nem viram a lâmina se mover. A cabeça do pirata começou a rolar no ar. E curiosamente rolou e caiu em uma fonte próxima, deixando a água vermelha como sangue. E a cabeça parecia estar lutando. E em pouco tempo parou. Bem, lá vai o capitão dos piratas negros. Luffy murmurou enquanto Spark pulou em seu ombro antes de desaparecer da vista de todos com um vento repentino. Claro, Luffy não foi embora, mas ele não gostava que as pessoas o aglomerassem. Não importava se Sterry morresse ou não, porque todos os nobres reais do reino eram lixo. Com a família principal morta, ele tinha certeza que outro lixo tomaria o seu lugar. Não que Luffy se importasse. Ele só queria que toda aquela provação acabasse para poder comprar suas coisas.
e agora ele estava esperando por algo. Luffy estava um pouco longe de onde aconteceu o incidente, parado acima de um dos telhados da loja, e estava olhando para um certo vendedor de frutas, à espera de algo. Com certeza uma das frutas começou a tremer, e então Luffy rapidamente pegou a fruta. E ele e Spark ficaram maravilhados quando a fruta se transformou em uma das frutas do diabo. Luffy olhou para a fruta. A fruta Clau Clau. A capacidade de ganhar garras é meio abaixo da média, mas esse nível de regeneração é meio que dependendo de quem o usuário era. Mas tudo bem, isso poderia realmente ser uma fruta útil. A única razão pela qual o pirata perdeu foi porque ele estava confiando demais nas frutas e em ataques furtivos. Um bom lutador teria mais utilidade para a habilidade desta fruta. Este dia não foi um desperdício, hein? Luffy disse sorrindo. Spark assentiu. Vamos voltar, vamos. Com isso, eles partiram. Capítulo 30. No dia seguinte, Luffy olhou para o jornal. Ele olhou para o maldito papel com tanta intensidade que a qualquer momento a coisa pegaria fogo. Quem diabos escreveu isso? Linguagem. Makino gritou da cozinha enquanto ria. Luffy mordeu o lábio inferior. Ele estava com raiva. Nenhum arranhão que ele estava furioso. Ele não queria ser visto no jornal dessa forma. Ao seu lado, o macaco rolava no chão de tanto rir. Isso não é motivo de riso. Luffy resmungou. Agora o vovô pode me mandar para o Bucan. Agência de notícias de merda. Luffy na verdade esqueceu de coletar as 50 milhões de recompensas, então ele pensou que hoje iria buscá-las, mas agora ele não tinha vontade de fazer isso. Linguagem. Makino disse brincando enquanto saía da cozinha com comida. Você sabe que isso é tudo culpa sua. Luffy apontou para Makino. Se você não me mandasse comprar os chocolates, nada disso teria acontecido. O sorriso de Makino apenas se alargou. Agora, não fique com raiva de mim. Você é o novo herói da Ilha Down. Luffy praticamente gemeu. Você sabe o quão ruim isso é. Makino apenas revirou os olhos. Não é tão ruim assim. Mas então o caracol do transponder começou a tocar. Tudo bem, mas não pode ficar pior. Luffy lançou um olhar feio para Makino, quando ele recebeu o telefonema. Moshi Moshi, o futuro rei dos piratas falando. O futuro rei dos piratas, minha bunda, quando você se tornou o novo herói da Ilha Down. Não foi Shanks, não foi Ace. Linguagem. Veio de ambos os lados, um de Makino, enquanto o outro era de Shanks. Eles incriminaram, eu te digo. Luffy resmungou, mas então piscou. Ace, como você acabou com Shanks? Já se passaram quase 2 anos desde que ele ouviu sua voz. Bom, o menino veio me agradecer por cuidar do irmãozinho. Veio a resposta de Shanks do outro lado. De qualquer forma, continue. Então você se tornou um herói, hein? Bom para você. Ace disse, tentando conter a risada. Pelo menos um de nós está seguindo os passos do vovô. Ha ha ha. Ah, calha a boca. Luffy resmungou. Eles nem acertaram meu nome. Ace estava rindo muito do outro lado, Monk Demário. Não sei porquê, mas isso parece ainda mais ridículo do que Luffy. Ei, eu gosto do meu nome. Luffy reclamou. O jornal tinha uma manchete. O novo herói da Ilha Down. Com uma foto de Luffy de pé sobre o pirata derrotado enquanto Sterry ainda estava vivo. Presume-se que seja neto do herói da marinha. Monk Demário. Estamos vendo o amanhecer de um novo herói? Bem, não se preocupe, Sr. Mario. Você pode confiar seus sonhos a mim, eu posso tomar o seu lugar como o próximo rei dos piratas, sem problemas. Ace disse. Te odeio. Também te amo, mano. Ace sorriu do outro lado. Mas você tem que saber, seu nome está causando grandes repercussões na grande linha. Tenho quase certeza de que a maioria dos antigos inimigos do vovô estará procurando por um Mario. De qualquer forma, é bom que possamos conversar assim. Assim, anote o número do caracol do transponder do nosso navio. Depois de uma nota rápida, eles passaram algum tempo conversando sobre outras coisas. Bem, eu prefiro Barba Branca. Quero ver o quão forte era o antigo rival do meu pai. Ace disse. E o menino da borracha não sentiu maldade ao dizer algo sobre o pai. Isso foi uma grande melhoria. Eu quero testar minha espada contra Tama. Oh, Shanks quer falar com você também. Vamos nos encontrar na linha principal então. Fique seguro, mano. Luffy suspirou, você também. Ele não perguntou nada sobre o uso da espada por Ace. Em sua nova recompensa alguns meses atrás, era possível ver Ace parado no topo de um penhasco com um sorriso selvagem e uma lâmina vermelha apoiada no ombro. Parece que aqui não foi a única coisa que aprendeu com Hyleg. Bem, Luffy, eu não sabia que você se colocaria como um herói. Shanks refletiu. Você também não, Shanks. Luffy gemeu. O garoto ouviu Ace e algumas outras risadas. Shanks apenas riu. Não se preocupe. Você ainda pode ficar com o chapéu de palha se quiser ser fuzileiro naval. Vocês são os piores. Luffy podia ouvir Shanks, Ace e os outros rindo do outro lado. Só para você saber. Ainda pretendo me tornar um pirata. Não apenas pelo título de rei pirata. E também pretendo o título de homem mais forte vivo. Shanks riu. Um grande objetivo, Mario. Mas de qualquer forma, é bom que você esteja se nomeando antes mesmo de começar sua jornada. Mal posso esperar quando você começar a verdadeira. Sim, o pirata ainda era considerado um detentor de recompensas de 50 milhões de frutas vermelhas. Isso é uma grande conquista. A voz de Ace veio um pouco abafada. Isso é impressionante. Shanks concordou. De qualquer forma, obrigado por cuidar de Makino. Ela me disse que você ajuda muito. Então, sim, obrigado. Espere, como você conhece Makino? Ace perguntou a Shanks. Bem, por que eu não conheceria minha esposa? Compreensível. Ace disse. Espere, Makino-san é sua esposa. Um pouco tarde para a festa, não? Luffy refletiu. Isso é inesperado.
Ace disse, mas Luffy me disse que você costumava visitar muito a vila, hein? Eu nem ficaria surpreso se você me dissesse que fazia parte da antiga tripulação do meu pai. Garoto riu. Porque ele é. Luffy respondeu. Outra dose de choque depois, Luffy pediu a enciclopédia da fruta do diabo e algumas perguntas sobre Haki. Tanto Ace quanto Shanks ficaram surpresos por Luffy ter desbloqueado um dos Hakis antes mesmo de iniciar sua jornada, mas eles não hesitaram em lhe dar algumas dicas. Haki, navio espadachim e até algumas áreas boas para conferir no leste azul. Luffy tinha certeza de anotá-los. E depois que tudo acabou, Shanks conversou um pouco com Makino antes de encerrar a ligação. Afinal, não foi tão ruim. Capítulo 31. Após o telefonema, Luffy finalmente sabia o que precisava fazer, porque ele não tinha pensado nisso antes. Todos diziam que ele era forte, então a força não era o problema. O que ele precisava mudar era sua abordagem. Ele olhou para a lâmina sem nome, caminhando em direção a ela. Spark já desceu do ombro e ficou para trás. Ao dar dicas de como usar melhor o Observation aqui, Ace revelou algo estranho, que foi a comunicação com sua arma com a cor do Observation. Parecia que enquanto treinava com Hyleg, Ace pegou a espada. Isso veio naturalmente para ele. Shanks brincou dizendo que Ace ainda não estava nem perto de ser um espadachim de acordo com seus padrões, mas para um pirralho que pegou a lâmina por apenas 1 ano, foi impressionante. Parecia que Ace não veio apenas agradecer a Shanks, ele já desafiou o Red Yonkou e perdeu no duelo. Então Luffy, vendo a oportunidade, perguntou ao irmão sobre seu segredo. Ace nem hesitou e disse diretamente que foi capaz de se acostumar com a espada por causa do uso do Haki de observação. Sendo um usuário Logia, Ace sempre teve que trabalhar em seu Haki de observação. E para um novo espadachim, deveria ter sido uma desvantagem. Mas Ace foi capaz de fazer disso sua força. Ele foi capaz de se comunicar com sua lâmina, mas também ajudou o fato de a lâmina que ele estava usando não ser uma lâmina comum. Então Luffy tirou uma página do livro de Ace. Ele agarrou o aço frio da lâmina, sem sequer fazer esforço para levantá-la. Ele não sabia se funcionaria, mas tinha um pressentimento de que essa era a maneira de tornar sua lâmina sem nome. Então ele despejou seu Haki de observação nele, ou pelo menos tentou sentir que a lâmina estava tentando lhe dizer. O menino abriu os olhos com nova convicção. Sinto muito por ter sido fraco todo esse tempo, mas eu prometo a você. Agora que estou forte, você não terá que enfrentar nenhuma derrota humilhante novamente. E esse é um parceiro promissor. Com isso Luffy agarrou a Naginata com as 2 mãos e puxou-a. A lâmina quase o aceitou, mas este foi o último teste da lâmina para Luffy. Luffy despejou sua vontade na lâmina enquanto tentava mostrar suas ambições, visando sua busca por força. Ele não escondeu nada se esta lâmina fosse fazer parte de sua jornada, então ele a trataria como qualquer um de seus companheiros de tripulação. Eu me tornarei o mais forte. Luffy gritou enquanto o chão abaixo dele rachava. Seus músculos já estavam volumosos e vermelhos, e até seus cabelos se arrepiaram. Luffy não sabia, mas inconscientemente soltou um aceno do Haki do Conquistador. Spark, que estava um pouco longe de Luffy, sentiu o uso selvagem do Haki do Conquistador, mas isso não o fez se ajoelhar ou pressioná-lo. Não, esse aqui foi derivado de sua ambição, e esse era um poder que não prejudicaria seu amigo. Então o macaco de 6 braços só sentiu a força bruta e a vontade de seu amigo. Mas os outros animais que cercam a ilha não tiveram a mesma sorte, pois a maioria caiu com espuma na boca. Até as árvores que estavam perto dele se covardiam com a presença de um rei enquanto se afastavam de Luffy. Eu consegui! Isso trouxe a atenção do macaco de volta para Luffy, que segurava a Naginata sem nome em sua mão. A Naginata, que era um pouco grande para ele, encolheu para caber em seu tamanho, enquanto uma corrente saiu da arma e envolveu a mão direita de Luffy. Luffy estava tonto. O uso repentino do Conqueror foi demais para ele. Mas ele não se ajoelhou, pois conseguiu se sustentar com ela. Não, parecia que aquela lâmina não deixou Luffy se ajoelhar. Luffy tinha um sorriso de merda no rosto quando finalmente conseguiu sentir a lâmina. Ela estava pedindo para ele ser forte. Forte o suficiente para cumprir sua ambição. E Luffy assentiu. Então você vai me dizer seu nome. A lâmina zumbiu em resposta. Tudo bem, seja Tazundra, Luffy refletiu. Parecia que a lâmina não o considerava digno o suficiente para saber seu nome. Mas de qualquer forma, obrigado por me dar uma chance. Você não vai se arrepender. Com isso Luffy plantou a lâmina em suas costas, as correntes enroladas em seu ombro e cintura transversalmente, abrindo um lugar para ela em suas costas. Legal. Só então Luffy olhou em volta e viu a destruição total do ambiente ao seu redor. Isso é inesperado. Luffy podia ver vários pássaros e animais já inconscientes com espuma na boca. Ele poderia adivinhar o que aconteceu. Mas tudo bem. Spark, vamos treinar com nosso novo amigo. O macaco de 6 braços ainda estava pasmo, mas a voz de Luffy o quebrou. Ele viu o garoto do chapéu de palha sorrindo de orelha a orelha enquanto tirava a Naginata de suas costas e fazia alguns trabalhos leves com ele. Capítulo 32. O chapéu de palha. Luffy acordou gemendo no pequeno barco e olhou em volta. O que eu perdi? O menino bocejou ao acordar do cochilo. O macaco de 6 braços em seu ombro batia com a cabeça de borracha, mas, infelizmente, como o macaco não sabia usar Haki, era apenas um mero aborrecimento. Mas isso não significava que Spark não pudesse chamar sua atenção. Ele agarrou o lábio inferior de Luffy e esticou sobre sua cabeça. Ei, por que foi isso? Luffy perguntou agora totalmente acordado de seu sono. Ele esfregou o queixo enquanto olhava para o macaco. Ele meio que queria jogá-lo no convés. O macaco apontou para o próximo Virpool. Um bando de 3 tornados o cercou, e seu pequeno barco se dirigiu para ele.
Luffy, isso foi tudo que ele conseguiu dizer. Como o Luffy original saiu dessa de novo? Ele olhou para o barril ao lado dele enquanto balançava para frente e para trás com as ondas. Ele deveria tentar. Deveria funcionar. O grito do macaco trouxe de volta sua atenção. Sim, não, Spark é um amor perfeito hoje. Bem, ele não era fã de água, para começar. E depois de comer uma das frutas do diabo, ele ficou muito mais cauteloso com isso. E a tempestade foi um pouco demais. Embora a forte chuva não fosse um problema para ele ou Spark, era diferente para a pequena embarcação em que estavam. Logo seu pequeno barco iria virar. Ele olhou para o cano uma última vez. Foi quase tentador. Kiki. O macaco apontou novamente para a tempestade. Sim, eu notei. Luffy revirou os olhos. Ao se levantar, ele amarrou ambas as naginatas nas costas em uma formação cruzada, enquanto usava uma camisa vermelha simples e calça jeans que ia até os tornozelos, com algumas botas pretas de couro para combinar. Sua camisa estava quase toda desabotoada, mostrando o físico impressionante que ele construiu ao longo dos anos, e o chapéu de palha estava nas costas. Spark, por outro lado, tinha uma pequena bolsa no ombro. Bem, a bolsa era bem parecida com o tamanho do corpo de 2 pés de Spark, então pode ser considerada grande. Dentro havia alguns itens essenciais, uma muda de roupa, um pequeno caracol transponder, com o livro mais importante para a viagem, a Enciclopédia da Fruta do Diabo. Agora que ele pensou sobre isso, ele provavelmente deveria ter verificado se a bolsa de Spark era a prova d'água, não era. Caso contrário, seu pano e o livro podem sofrer danos causados pela chuva. Então ele provavelmente deveria sair da tempestade. Independentemente disso, ele não queria arriscar. Não seria bom para o futuro rei dos piratas morrer nas mãos de um pequeno redemoinho como este. Então ele deu um salto rápido para fora do barco, impulsionando-se sobre as águas com uma força que quase o afundou. Qualquer pessoa sã teria se perguntado se ele estava perdendo o controle com esta ação recente, mas pessoas sãs não duravam muito na grande fila. Ele deveria ser capaz de lidar com o recuo. Depois de atingir o ponto mais alto do salto, ele deu outro passo, e o ar abaixo dele respondeu por sua vez, impulsionando-o cada vez mais alto. Ele deu mais passos até cruzar o ar a uma velocidade confortável. Agora vamos ao que interessa. Deveria estar por perto. Ele estendeu a mão com seu haki de observação, e mais de algumas dezenas de auras fracas ganharam vida ao alcance de seus sentidos. Ele também sentiu auras ligeiramente mais fortes se aproximando deles. Espere, não foi onde o navio de Alvida emboscou um navio de marcha. Ele olhou de cima e estava certo. Afinal, foi uma emboscada. Ele acelerou rapidamente e foi até as auras um pouco mais fortes à distância. Em particular, superou todos eles no poder. Quem poderia ser? E ele ficou mais surpreso quando não veio da senhora excessivamente gigante. Não, era de uma pessoa que estava dentro da nave com outras 2 auras fracas. Não poderia ser, poderia? Ele alcançou o navio pirata com o Jolly Roger, que confirmou o palpite já sólido de Luffy e pousou após desacelerar rapidamente. Os 2 piratas que guardavam o convés olharam para ele em estado de choque, mas o choque rapidamente se transformou em malícia. Se eles pensassem mais no fato de que nem notaram sua aproximação até que ele pousou bem na frente deles, eles podem ter sido um pouco mais cautelosos. Luffy estava pensando profundamente, mas lançou-lhes um olhar enquanto Spark apagava as 2 luzes. A aura era da Nami? Vamos checar. Deixando a forragem inconsciente no convés, ele passou por uma porta e avistou a pessoa que tinha vindo encontrar. À primeira vista, o cabelo rosa brilhante e a aparência rechonchuda, ele teve que resistir à vontade de rir alto. Isso foi desafiadoramente Kobe. Cara, aquele garoto era a definição de um nerd. Mas um nerd com ambição, isso é certo. Sua aura era incrível em comparação com os outros. Ele não era completamente contra a escolha do estilo do garoto, mesmo que ele tivesse um péssimo senso de vestimenta em seus anos de ensino médio. Kobe estava sendo incansavelmente assediado por um pequeno grupo de piratas que estavam ocupados demais, provocando-o para perceber a abordagem de Luffy. Animado ainda, Kobe? Isso vai ser uma grande conquista. Você está ansioso por uma boa pirataria à moda antiga? O menino olhou fracamente para ele, fazendo-o rir. Os outros seguiram o exemplo. Ele é o pirralho que ainda não está acostumado a ser homem, um bandido disse. Quer tomar um pouco de leite? Todos eles uivaram de tanto rir. Code ficou vermelho, mas não fez muito. Luffy realmente se perguntou como um garoto tão tímido tinha uma aura tão poderosa. Não fez muito no grande esquema das coisas, mas de alguma forma, importou. Garp não era um homem de explicações, mas uma vez ele disse algo que possuir uma aura poderosa significava possuir um talento oculto ou uma vontade forte. Fazia sentido para Kobe, pois mesmo depois de ver a corrupção dos fuzileiros navais ele ainda se tornou por causa de seu forte senso de justiça. Sem mencionar que ele enfrentou um idiota como Akainu, que precisou de muita coragem inata para fazer aquela merda. Ele só precisava ser forte. Teremos que trabalhar nisso, pensou Luffy. Ele quase queria que Kobe caísse no chão, sabendo muito bem que não era capaz disso. Capítulo 33. Luffy parou na frente de Kobe. Os idiotas desatentos que por todos os direitos deveriam estar mortos agora finalmente notaram sua presença. E ele nem estava tentando esconder isso nem nada. Quem diabos é esse cara? Nunca o vi antes, disse um deles, desconfiado. Novo recruta, talvez? Outro saltou. Aquele que estava provocando imediatamente antes de Luffy parou e olhou para ele. Ei, identifique-se. Luffy olhou nos olhos e sorriu. Bem, eu sou o cara que gosta de leite, e vou afundar seu navio com a grande baleia a bordo. Isso é tudo que você realmente precisa saber. Os piratas riram a princípio, mas depois ficaram boquiabertos com sua audácia, mas não hesitaram em atacar.
Você vai acordar em cerca de 10 minutos. Tente não se afogar, eu acho. Isso os fez parar enquanto olhavam confusos ao ouvir a declaração enigmática. Depois caíram no chão, espumando pela boca. Luffy observou Cobb cuidadosamente. A explosão, embora fraca, foi suficiente para a maioria dos canonistas que não tiveram coragem de ir para Grand Line. Spark parecia estar revirando os olhos diante da demonstração de poder de Luffy. Quase como se dissesse, você tinha que fazer isso. Luffy sorriu. Sim, eu fiz. Observação aqui foi incrível quando você o explorou. Ele até conseguiu entender Spark apenas com suas expressões simples. Cobb estava ajoelhado no chão, suando profusamente e ofegante, mas ainda estava consciente. Nada mal. Luffy sorriu para si mesmo, percebendo que mesmo esse bebê chorão Cobb, que tinha zero confiança e quase zero disciplina mental, ainda era muito mais obstinado do que um pirata comum do East Blue. Isso não queria dizer muito, mas era alguma coisa. Ei, você? Você é Cobb, não é? Se eu ouvi direito, de qualquer maneira, importa-se de me dar um pouco de comida? Estou morrendo de fome. Luffy disse, carne deve ser preferível. Spark Lutien. O macaco de 6 braços revirou os olhos antes de pular e verificar os corpos dos piratas inconscientes. Embora eles não tivessem tanto. Cobb estava morrendo de medo ao ser abordado tão casualmente pela pessoa que literalmente o colocou de joelhos com o uso de um poder desconhecido e avassalador. E o que estava acontecendo com o macaco de 6 braços? Era um animal de aparência estranha. Mas ele não comentou isso. Ele assentiu fracamente e levantou-se sobre os joelhos trêmulos. Ele avançou, recusando-se a tropeçar, e conduziu o menino misterioso e seu macaco até um depósito de suprimentos, nem que fosse apenas para acalmá-lo. Cobb olhou para ele enquanto caminhava e engoliu em seco. O garoto do chapéu de palha não parecia ser hostil com ele, apesar da exibição anterior. Na verdade, ele deveria agradecê-lo por salvá-lo de uma possível surra. Ele estava muito intimidado no momento para pensar nas ramificações do que o menino acabará de fazer. Se aqueles piratas acordassem em 10 minutos, certamente correriam para a Alvida, e a ideia o teria enojado se ele estivesse em estado de espírito para se preocupar com isso. Em vez disso, ele abriu a porta e deixou o menino entrar no armário como se sua vida dependesse disso. Uau, obrigado Cobb. Ele mergulhou em um barril cheio de maçãs e começou a inalá-las. Essa foi a única descrição que Cobb realmente conseguiu usar. Se ele estava mastigando, Cobb não conseguia ver. Foi tudo um borrão enquanto ele saltava de um lado para outro da sala e gradualmente esvaziava o armário de suprimentos de sua preciosa comida. O macaco de 6 braços não foi diferente. Ele até parecia brigar com o menino do chapéu de palha pela comida. E o jovem e seu macaco começaram a gastar o suficiente para dar à Alvida uma chance de ganhar dinheiro no departamento de gordura. O menino e o macaco já eram balões inflados quando ele terminou, antes de voltarem ao tamanho normal. Havia um vapor notável saindo de seus corpos enquanto eles voltavam ao tamanho normal. Foi um bom café da manhã, disse o menino do chapéu de palha. O macaco de 6 braços balançou a cabeça e apontou para um de seus braços. Na verdade, havia um pequeno relógio de pulso ali. Ah, então, foi um bom almoço. Luffy se corrigiu. Cobb quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Na verdade, olhando para o comportamento, o macaco de 6 braços parecia muito mais civilizado que o menino do chapéu de palha. E de alguma forma isso funcionou. O macaco de 6 braços também usava roupas boas, uma camisa parecida com a de Luffy e calças curtas. Olhando de perto, ele viu 6 pequenas armas amarradas ao peito. Isso não poderia ser real, não é? O macaco também parecia dizer algo ao menino do chapéu de palha. Uau, o que? Sim, você está certo. A comida não duraria até o jantar, provavelmente deveríamos procurar uma civilização para comer alguma coisa. Cobb olhou para ele em dúvida e encontrou coragem para falar pela primeira vez desde a apresentação do menino. Quanto você pode comer? O que você é? O menino e o macaco olharam para ele e Cobb congelou, imaginando se o deslize teria sido um erro. Para seu alívio, o menino apenas riu e o macaco apenas revirou os olhos. O que eu estou perguntando? Bem, eu sou o homem mais básico e charmoso do mundo. O menino disse flexionando os músculos. Cobb só agora percebeu que o garoto tinha um físico incrível que ele já tinha visto. Ele não sabia que existiam muitos músculos em um corpo. O menino era magro, não excessivamente volumoso, mas os músculos e os vasos sanguíneos faziam com que o menino parecesse bastante elegante. Cobb não sabia se o garoto poderia ser considerado charmoso, mas ele tinha um corpo incrível, ele daria isso a ele. Isso também o deixou com um pouco de ciúme. Ele olhou para seu braço parecido com macarrão e quase ficou deprimido. Luffy pareceu ver a angústia do garoto. Então ele deu um tapinha no ombro do menino. Não se preocupe, se você comer e treinar de maneira rotineira, não levaria um ano para construir um físico incrível. Obrigado? Então Cobb reuniu coragem para outra pergunta. Se você não se importa que eu pergunte, o que foi aquilo que você fez lá atrás? Você nocauteou aqueles caras sem levantar um dedo. O menino sorriu. Desculpe, isso é segredo, mas você descobrirá um dia. Novamente com as respostas vagas. Cobb assentiu apesar de sua curiosidade persistente. Enquanto isso, Luffy estava se perguntando internamente se deveria simplesmente contar a ele. Ele realmente não tinha vontade de explicar o conceito do Haki do Conquistador para alguém que ainda não tinha visto o mundo de verdade. Mesmo um pequeno vislumbre da sua vastidão pode desencorajar o rapaz de perseguir o seu sonho neste momento. Opa, ele disse de repente.
esqueci de me apresentar. Desculpe. Ele se levantou e Cobb acenou com a cabeça para transmitir seu desejo de saber. O interior do navio estava um pouco escuro, então só agora ele percebeu que o menino tinha duas armas parecidas com lanças nas costas. Eu sou Monk D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas, e o homem que será o mais forte de todo o oceano. Ele disse a última parte enquanto fechava a mão com um amplo sorriso selvagem no rosto. Capítulo 34. O queixo de Cobb caiu solto em resposta à declaração ousada. Rei dos piratas? E o homem mais forte? Você ao menos percebe o que isso significa? Ele perguntou em estado de choque. Sim, Luffy disse simplesmente. Mas Cobb balançou a cabeça furiosamente. Você é louco. Seu desejo é estar no topo desta grande era de piratas. Não apenas almeje o título de rei dos piratas, mas também quer o título de Barba Branca. Uma pitada de medo surgiu na voz de Cobb ao pensar no garoto de quem ele involuntariamente começou a gostar, tendo uma morte horrível. Luffy apenas sorriu, enquanto o macaco de 6 braços apenas levantou uma sobrancelha. Não me diga que você está indo para a Grand Line desafiar o Barba Branca. E encontrar o One Piece não é brincadeira. E derrotar o Barba Branca. Ele é um gigante. Luffy apenas sorriu, confirmando sua suspeita. Cobb continuou balançando a cabeça. É impossível, Luffy. Desista agora, antes que você morra. Eu sei que acabei de te conhecer e não tenho o direito de dar ordens em você, mas não quero que você morra prematuramente. Se o mar não matar você, então desafiar o Barba Branca definitivamente o fará. Luffy se impediu de bater na cabeça dele, até porque Cobb teve coragem de gritar com ele, algo que ele não tinha certeza se teria coragem de fazer depois que Luffy exagerou em testar sua vontade. Em vez disso, ele apenas deu ao garoto um sorriso confiante. Não é provável. Vai demorar um pouco até que as coisas realmente fiquem perigosas, mas estarei pronto quando isso acontecer. Além disso, viver com sonhos não realizados é uma vida de covarde, e eu pareço um covarde para você? Cobb parecia impressionado. Isso fez o menino olhar para si mesmo, se ele teve coragem de realizar seus sonhos, de fazer justiça aos criminosos, de ajudar os necessitados. Ele poderia realmente levar uma vida como Luffy? Eu me pergunto se posso ser assim. A voz calma de Cobb o tirou de seus pensamentos. Eu me pergunto se posso viver sem dúvidas, cumprindo com confiança minhas ambições. Luffy encolheu os ombros. Não há razão para que você não possa. Ele disse, na verdade, por que você não me acompanha em minha jornada? Posso ver grandes coisas em você. Luffy se encolheu internamente com aquela frase estúpida. Seu discurso de recrutamento precisava de algum trabalho. Vá. Você tem um sonho? Eu tenho um sonho, ele sussurrou. Não é nem de longe tão incrível quanto o seu, mas me pergunto se consigo fazer isso. Ele olhou para cima para encontrar o olhar focado de Luffy, que sorriu amplamente. Só você pode responder a essa pergunta. Mas Cobb continuou, reclamando como se estivesse desanimado, o que Luffy achou hilário. Não, eu farei isso. Vou me tornar um fuzileiro naval. Um grande fuzileiro naval que segue o código de justiça até o fim. E vou impedir que os piratas causem estragos aos inocentes. Luffy ficou um pouco decepcionado, algumas coisas nunca mudam, né? Mas Luffy gostava bastante de Cobb, não como personagem fictício. Não, foi por causa do sonho dele, e ele o queria em sua tripulação. Oh, sério. Luffy disse, algum marin ajudou você a sair do navio? Quero dizer, o East Blue não é tão forte para ter piratas, excluindo eu, é claro. O menino pensou, era um pouco estranho, que em seu ano e meio de permanência em Alvida, nenhum fuzileiro naval tivesse aparecido para detê-la. Sempre se falava no navio que os fuzileiros navais estavam aumentando cada vez mais subornos. Mas o garoto saiu do seu estupor com a próxima pergunta de Luffy. Cobb, o que é ser um fuzileiro naval para você? O garoto de cabelo rosa piscou com a pergunta? É para seguir o que você acha que é certo. Para servir à justiça. Luffy esfregou o queixo. E se ser um fuzileiro naval mudar você? Não atire nisso. Eu sei que às vezes o governo força você a fazer coisas ruins com as pessoas. E depois? O garoto de cabelo rosa pensou seriamente por um momento antes de responder. Então vou deixar de ser fuzileiro naval e fazer o que achar certo. Mesmo que isso signifique dar um soco em um Tenryubito. Um dos nobres mundiais? Sim, eu não me importo com quem seja, disse Cobb. A falta de conhecimento do menino sobre o que era um Tenryubito era uma coisa boa. Vou chutar a bunda de qualquer um, se isso significar fazer a coisa certa. O sorriso de Luffy ficou ainda maior. Isso inclui Alvida? Era um risco calculado, ele sabia. Os olhos de Cobb se arregalaram de medo antes que a determinação voltasse para eles mais forte do que antes. Ele respirou fundo e gritou, vou capturar Alvida. Houve um estrondo repentino e Cobb avistou uma massa gigante saindo da parede de madeira em ruínas. Eu estava me perguntando onde diabos você estava enquanto os outros atacavam nosso alvo. E aqui eu encontro você ajudando um caçador de recompensas e entretendo pensamentos de motim. Cobb olhou horrorizado para o menino ainda sorridente. Ele fez isso de propósito? Por quê? Qual seria o motivo dele? Ele basicamente acabou de matar Cobb por revelar seus pensamentos traidores, mas isso não significava que Alvida teria piedade dele. O que ele estava tentando fazer? Alvida dirigiu-se diretamente a Luffy. E quem você pensa que é plantando pensamentos de traição em meu ingênuo grumete? Você sabe quem eu sou, pirralho? Luffy olhou para ela com o dedo mindinho já no nariz, cutucando devido ao tédio. A maior baleia do East Blue? Todas as dúvidas desapareceram da mente de Cobb. Luffy estava definitivamente tentando matar os dois. Os pensamentos de Luffy estavam em outro lugar. Espere. Labon conta? Não, ele está do outro lado da Reverse Mountain, então não fica no East Blue. Acho que pode haver baleias maiores que ela nos mares orientais.
Então, no que me diz respeito, ela é a maior. Ele se divertiu de certa forma. Antes de voltar à realidade, no momento em que a expressão chocada de Alvida se desvaneceu para dar lugar a uma expressão enfurecida. Antes que ela pudesse se recompor o suficiente para agir, Luffy virou-se para Cobb com a mesma expressão entediada. O que você acha, Cobb? Acho que pode haver baleias maiores por aí, ele disse. A compreensão surgiu no rosto de Cobb. Foi um teste. Ele se tornaria um fuzileiro naval. Os fuzileiros navais não podiam simplesmente abaixar a cabeça diante de um poder intransponível. O trabalho deles era proteger o mundo da injustiça quando ninguém mais o faria. Como ele poderia ser um fuzileiro naval se não conseguisse enfrentar um único pirata? É disso que se trata, não é, Luffy? A decisão de colocar sua vida em risco. Seus olhos endureceram e algo mudou dentro dele. Ele perdeu a cabeça. A baleia vadia mais gorda daqui até Logeton. Iron Mace Alvida. Ele gritou a plenos pulmões. Parecia que a persuasão de Luffy em deixar o garoto desistir de seu sonho não estava surtindo efeito. Alvida, sem palavras, atacou a mancha ofensiva de uma criança com todas as suas forças, apenas para ele desaparecer de vista junto com o caçador de recompensas. Quando sua percepção da realidade alcançou o que acabará de acontecer, ela reconheceu que houve um acidente diretamente acima dela. Ela olhou para cima e viu um buraco no convés do navio. O caçador de recompensas estava parado no convés com Cobb esparramado ao lado dele em estado de choque. Ele estava casualmente derrubando piratas que reagiram com hostilidade à súbita interrupção da pirataria. À medida que eles avançavam, ele parecia ficar um pouco irritado e seus braços pareciam desaparecer de vista. Ao sair do buraco que ele havia feito, Alvida percebeu que todos os seus capangas estavam inconscientes. A parte racional de seu cérebro lhe disse para ter cuidado com esse garoto. A mesma parte que foi cruelmente subjugada pela parte de seu cérebro que queria desesperadamente processar a imagem de seu corpo ensanguentado morto a seus pés. Ela gritou de frustração ao pular no ar e cair atrás do garoto, balançando sua massa. Os olhos de Cobb se arregalaram. Ele nem teve tempo de gritar um aviso antes que a massa de ferro caísse sobre Luffy, e quebrado ao entrar em contato com sua cabeça. O que acabou de acontecer? Cobb viu que em seu ombro o macaco de 6 braços havia coberto a cabeça de Luffy com um dos braços e encarava o pirata gordo. Espere, o macaco quebrou a massa gigante? Cobb perguntou internamente. Capítulo 35. Alvida começou a recuar enquanto seu cérebro registrava que talvez ela não fosse páreo para aquele garoto. E então ela reconheceu quem era. Você não é o herói da Ilha Down? Alvida perguntou enquanto dava vários passos para trás. O pirata desonesto sabia que não deveria mexer com algumas pessoas no azul, sendo uma delas o novo caçador de recompensas que, segundo rumores, tinha conexões com o herói marinho Garp. Sua primeira recompensa foram 50 milhões de frutas. Claro, ele seria forte. Os olhos de Luffy se contraíram ligeiramente. De jeito nenhum. Você é Monk Demário? Cobb disse, mas espere, eles erraram o nome. Você não disse que seu nome era Luffy? O macaco de 6 braços em seu ombro começou a rir, para a grande frustração de Luffy. Sim, eles acidentalmente erraram meu nome. Ele resmungou, me arrependo de ter feito essa piada. Espere, por favor, não me mate. Eu lhe darei todos os meus tesouros. Ela continuou recuando até que o garoto desapareceu de sua vista mais uma vez. Um punho colidiu com a parte de trás de sua cabeça, roubando-lhe a consciência. Sim, eu normalmente não mato pessoas, disse Luffy finalizando seu oponente. Mas para você eu poderia apenas abrir uma exceção. Ah, você já se foi. Oh, bem. Cobb observou enquanto seus preconceitos sobre o mundo eram destruídos bem diante de seus olhos. Mas também fazia sentido. O herói da Ilha Down. Claro, se ele fosse neto do herói marinho, ele seria forte. Mas por que ele estava tentando se tornar um pirata? O pensamento do menino foi quebrado por Luffy. Os fuzileiros navais estarão aqui em breve. Você pode tentar se juntar a eles, mas seria suspeito nesta situação. Na verdade, eles podem simplesmente prender você. Cobb assentiu tristemente com isso. Foi uma suposição precisa. Por que você não vem comigo agora? Estou indo para uma determinada ilha, mas sinceramente não sei como chegar lá. Então também preciso de ajuda. Ele riu timidamente enquanto dizia isso. Mas há uma base da marinha naquela ilha. Então vamos ajudar uns aos outros. Cobb ouviu a proposta, sorriu e acenou com entusiasmo. Foi então que Luffy percebeu que não tinha barco. Ele havia abandonado seu destino nas mãos do redemoinho. O pensamento o entristeceu. Não era nenhum Going Merry, então ele apenas deu de ombros. Ainda assim, um pirata deve cuidar do seu navio sempre que puder. De qualquer forma, ele ainda estava pensando no garoto de cabelo rosa. Ele não sabia se conseguiria fazer Cobb mudar seu sonho. Se não funcionasse, ele queria dar ao menino uma chance de recomeçar na marinha. Luffy, deveríamos ir embora. Os fuzileiros navais estão por nossa conta. O comentário de Cobb trouxe Luffy de volta de sua imaginação. Ele podia ver algumas das balas de canhão que já estavam vindo em sua direção. Sim, deveríamos procurar uma saída. Luffy disse casualmente enquanto usava seu haki de observação com os olhos fechados. As cores foram embora, apenas a aura de viver permaneceu em sua observação aqui. A cor da observação era pessoal para todos. Todos viam as coisas de maneira diferente usando este haki. Se Luffy usasse seu haki com os olhos fechados, ele poderia ver tudo ao seu redor, as formas das coisas não vivas e a aura das coisas vivas. Parecia uma falha para ele. Ele poderia até adivinhar a emoção que eles tinham com base em como sua aura ou falha flutuava. Foi uma habilidade bastante interessante.
e com seu aqui, ele podia ver uma estranha aura laranja que tentava se esconder dele. E Luffy não teria notado se não soubesse o que estava procurando. Era a aura de uma mulher que estava em um pequeno barco, fugindo do conflito. Sim, deveria ser ela. Bem, vamos pegar uma carona. Ele agarrou Kobe e saltou indiferentemente do navio para o barco dela. Spark parecia irritado por ter sido deixado para trás, mas o macaco não reclamou muito enquanto usava o gepo para seguir Luffy. Claro, Kobe estava gritando como uma garotinha devido ao susto repentino. Com isso todos os três pularam no pequeno barco de Nami. Não se importe conosco. Os olhos de Nami se arregalaram comicamente e ela engasgou. Ela estava planejando fugir enquanto ainda tinha chance, mas ele a encontrou de alguma forma. E se ele simplesmente andasse no ar? Não, ela poderia estar vendo coisas. De qualquer maneira, esse cara, ele era perigoso. Além disso, é um macaco de 6 braços. A coisa realmente parecia meio fofa, mas ela não quis comentar sobre isso. Olá, o menino cumprimentou. Desculpe pelo incômodo, mas estamos meio perdidos. Você se importaria de nos dar uma carona até Shellstown? Temos alguns negócios lá. Nami avaliou a situação com calma. Ela sabia que Shellstown ficava na mesma ilha que a 153ª Divisão da Marinha. Ela estava planejando ir até lá para investigar uma pista que havia adquirido. Talvez fosse melhor levar esse cara até lá para acalmá-lo por tempo suficiente para sair do perigo. Ele derrotou sozinho uma notória tripulação pirata e destruiu seu navio. Tendo estado longe da dramática revelação de Luffy por Alvida, ela não sabia da identidade de Luffy. Então, ela se perguntou se esse cara era um pirata, mas decidiu não perguntar. Ela simplesmente assentiu em resposta ao seu pedido. Os sinais óbvios de medo que Nami mostrava divertiam Luffy. Além disso, ela era meio gostosa. Mas ela estava seriamente carente do departamento de tórax. E ela vai crescer em breve. Pensando em como as coisas acontecem na história original, Luffy não gostou de passar pela provação. Ver o olho de Luffy voltado para seu peito e a óbvia decepção em seu rosto deixou Nami com raiva. Ei, olhos aqui em cima, pervertido. Mas então ela se encolheu. Ela não queria gritar com ele. Desculpe, mas não havia nada para olhar. Nami pareceu genuinamente ofendida com o comentário. Era como se alguém tivesse esfaqueado seu coração. E Luffy percebeu que estava sendo muito direto. Não se preocupe, espere alguns anos. Tenho certeza de que eles crescerão com alimentação e nutrição adequadas. O leite fará com que esses tits cresçam rapidamente. Kobe teve uma sensação de déjà vu por algum motivo e então olhou para seus braços. Seu macarrão parece braços. É isso, senhor, já chega. Ela disse cobrindo o peito com as mãos. Fale mais sobre meus seios e você estará nadando até lá. Luffy fez uma saudação, sim, senhora Flat. Por que você? Espere. Luffy disse interrompendo-a. Ele se levantou enquanto olhava novamente para o navio pirata que estava cada vez mais longe. Quase me esqueci disso. Fiz uma promessa de afundar o navio. Kobe franziu a testa e olhou para sua antiga casa. Ele odiava aquele lugar. Mas Luffy não seria capaz de afundá-lo agora que estavam tão longe. Isso não seria humanamente possível. Seus olhos se arregalaram comicamente quando o navio de repente se partiu ao meio quando começou a afundar. Olhando para o lado ele pôde ver a garota de cabelo laranja com uma expressão semelhante e Luffy já estava colocando uma de suas naginata nas costas. Quando ele desembainhou sua lâmina, ele nem conseguia ver. Quão forte era esse cara? Kobe engoliu em seco. Ele estava feliz que esse cara não era um dos bandidos. Além disso, algum dia ele poderia ser tão legal quanto ele? Enquanto Kobe repassava seus pensamentos, Luffy estava prestando mais atenção na expressão de Nami. Ele fez isso para mostrar que não era apenas um Zé ninguém fraco, e que ela não precisaria ter medo de Arlong. E a ajuda estava a apenas um telefonema de distância. Claro, Spark apenas revirou os olhos diante da demonstração de poder. Às vezes ele não conseguia entender o que o cabeça de borracha estava pensando. Mas tudo bem, ele comeu um bom lanche, agora ele poderia dormir um pouco. A última vez que Luffy o colocou de guarda, desta vez havia pessoas mais que suficientes para ficar de olho nas coisas. Capítulo 36. O dia de Nami acabou sendo estranho, e isso dizia alguma coisa. Foi principalmente por causa dos 3 passageiros que pegaram carona em seu pequeno barco. Ela mal tinha espaço para esticar a perna. Ela estava tentando desesperadamente, para o bem de sua própria segurança, não comentar sobre a estupidez de uma pessoa que realmente tentava navegar no mar sem mapa, bússola ou senso geral de direção. Claro, era o garoto que usava chapéu de palha chamado Luffy. Não se preocupe, há apenas algumas chances de eu morrer de fome, sede ou até mesmo me afogar. Então, se isso não aconteceu, então não vai acontecer. Luffy disse sem nenhuma preocupação no mundo, embora eu espere que se isso aconteça, eu gostaria que meu corpo fosse levado para a costa, em vez de ser comida de peixe. Peixes não comem borracha, não é, Kobe? Xixi. Enquanto Kobe suava de exasperação, o macaco de 6 braços apenas revirava os olhos, acostumado com suas travessuras. O garoto de cabelo rosa se perguntou o que ele queria dizer com borracha. Luffy havia esquecido de explicar seus poderes de Akuma no Mi. Isso não é motivo para rir, você sabe. Ela disse categoricamente. Luffy parou de rir e olhou para ela, piscando, antes de rir novamente. Ela se perguntou se seria o mesmo que havia cortado o navio inteiro com um balanço apenas algumas horas atrás. O mesmo garoto que derrubou uma tripulação inteira sozinho. O mesmo garoto que por acaso também era o chamado herói do reino de Goa. O menino de cabelo rosa parecia já idealizar o menino, por causa de sua poupança. Ela também ouviu o menino dizer que Luffy era neto do herói marinho Garp.
Ela tinha quase certeza de que era mentira. Porque o neto de um herói marinho iria querer ser pirata? Nada menos que o rei pirata. Ela não sabia se era um encanto, mas as pessoas se sentiam à vontade perto do menino do chapéu de palha, e isso estava dizendo alguma coisa. Nami simplesmente não conseguia traçar o perfil do personagem do garoto. Estava em todo lugar. Não, acho que não. Nami apenas revirou os olhos. Ela não era uma pessoa que sempre era cautelosa com as pessoas, até mesmo com sua própria sombra para falar, e ainda assim ela se sentia à vontade perto do jovem, quase seguro, na verdade. E não era só ela podia perceber que o garoto de cabelo rosa ficava muito mais à vontade conforme a conversa avançava. Ela o havia interpretado mal? Até agora, desde que partiram, ele não havia feito nenhum movimento que pudesse ser considerado hostil. Ele estava conversando amigavelmente com Kobe e o macaco o tempo todo. Nami se sentiu um pouco frustrado por não ter conseguido ler sobre o garoto, mas ela também estava muito interessada na força dele por motivos. Talvez apenas talvez. Ah, qual é o seu nome, afinal? Luffy perguntou. Quer dizer, posso usar seu apelido, Flat. Mas a senhora interrompeu. Nami. Então ela estremeceu, porque ela teve que revelar seu nome. Ugh, parecia que ela estava brincando com seus jogos mentais. Luffy acenou com a cabeça e aceitou isso sem mais perguntas. O que era bom de certa forma, Nami não queria revelar mais informações. Não fazia sentido dar-lhe qualquer outra informação que ele pudesse usar para encontrá-la, e as chances de ele colocar os pés na ilha natal dela eram mínimas. Falando em casa, o garoto demonstrou uma força incrível. Mas isso seria suficiente? Nami não era nenhuma santa que evitava pedir ajuda, até mesmo usar seus encantos se necessário, se as coisas fossem feitas. Mas pediria ajuda a alguém com a situação dela? Ela estava quase terminando a arrecadação de fundos. Trair Arlong poderia fazer com que não só ela, mas toda a aldeia fosse morta. Embora por algum motivo, seu instinto lhe dissesse para confiar no garoto. Ela não sabia por quê. Claro, ele era normalmente forte, mas pessoas fortes não precisavam necessariamente abusar de sua força, mesmo que a maioria o fizesse. Havia um ar de confiança ao seu redor, como se isso acalmasse as pessoas. Então ela tinha alguma esperança de que ele pudesse ajudar, mas Nami rapidamente afastou esse pensamento. De jeito nenhum humano poderia lutar contra um homem-peixe. Eles eram 10 vezes mais fortes que os homens. Sim, vou apenas dar uma carona a ele e acabar com isso. Ela disse a si mesma, depois piscou. Isso saiu errado. Mas então ela olhou para Luffy. Ele poderia ter um sorriso bobo, mas caramba, isso era um corpo. Ela balançou a cabeça, não daria certo. E de qualquer forma, o garoto pretendia ser um pirata. Pedir ajuda aos fuzileiros navais seria muito melhor em sua comparação. Quem sabe Luffy pode ser mais perigoso do que deixa transparecer. Mas esses abdominais... Sim, tire uma foto, sim. Luffy disse divertido, antes de colocar as mãos atrás dos ombros, flexionando os abdominais. Esses bebês podem ralar queijo. A garota escondeu o rubor. E não disse nada, apenas focado na navegação. Sim, porque não era como se ela fosse uma pervertida. Capítulo 37. Durante a viagem, ela ficou confortável o suficiente para fazer algumas perguntas simples. Luffy. Ele se virou para ela. Ele olhou para ela. Por que você está indo para a cidade de Shells? Que negócios você tem lá? Luffy sorriu abertamente com a pergunta. Ouvi dizer que havia um espadachim forte lá. Então vou pedir para ele se juntar a mim. O nome dele é Zoro. 2 pares de olhos se arregalaram com esta nova informação. Como, hein? Kobe começou a perguntar, mas parou. Nami também reconheceu o nome. Não era exatamente comum. Roronoa Zoro. Ele é conhecido como caçador de piratas, Luffy confirmou. Kobe começou a suar frio. Ele é seu amigo, Luffy. Luffy acenou para ele. A ideia de o caçador de piratas ter amigos parecia muito rebuscada para ele. Mas novamente Luffy caçou um grande pirata, mas há um ano. Então talvez. Mas ele não queria ser o rei dos piratas? Ainda não. Luffy disse, sorrindo. Eu queria que ele se juntasse à minha tripulação. Kobe silenciosamente se perguntou como alguém que pretendia ser o rei dos piratas queria recrutar o caçador de recompensas mais infame do East Blue. Isso soou como uma traição esperando para acontecer. Ele não falava muito, mas era tudo o que conseguia. Kobe encontrou um macaco de 6 braços. Spark era seu nome bastante cauteloso com pessoas novas. Mas ele não era diferente. Pelo menos o macaco teve forças para se proteger. Kobe às vezes podia ser um covarde, mas não era estúpido. Ele tinha visto o macaco quebrar a massa de alvida apenas bloqueando com uma de suas mãozinhas. E tinha visto o macaco realizar a mesma técnica de caminhada no ar que Luffy usava. Pela sua observação, mesmo que Luffy não fizesse nada, o macaco teria sido suficiente para levar ele mesmo toda a tripulação de alvida. E isso estava dizendo alguma coisa. Todos os macacos de 6 braços eram tão fortes. Ele tinha visto e ouvido falar de algumas criaturas estranhas. Então talvez eles tenham nascido fortes assim. Kobe não pensou mais nisso. Enquanto tentava se concentrar na viagem, pelo menos quando o dia terminasse, se as coisas não acontecessem, ele poderia ingressar na marinha. Quando eles finalmente chegaram à ilha, Luffy se concentrou na aura de Zoro. Foi facilmente a presença mais profunda da ilha, elevando-se acima das outras. Isso foi muito legal. Mas o que deixou Luffy curioso foi outra aura igualmente profunda perto de Zoro. Isso foi interessante. Luffy já estava pronto para que as coisas não acontecessem de acordo com os canhões. A linha do tempo seria semelhante, mas não idêntica ao cânone. Então ele estava curioso. O barco atracou e Luffy foi o primeiro a sair. Curiosamente, todos eles seguiram Luffy como uma mãe pata, incluindo Nami. Ele não sabia por quê. Talvez ele a tenha deixado interessada. Se sim, isso era bom.
No caminho para o bar, ele ouviu algumas conversas enquanto caminhava pela rua, colhendo informações sobre acontecimentos recentes, um dos quais parecia ser o tema de quase todas as conversas que ele escutava. Isso é interessante. Alguém já libertou o Zoro e matou o Capitão Gigante, e aqui eu pensei que seria capaz de me exibir. Luffy refletiu. Alguém conseguiu libertar Zoro dos fuzileiros navais e criar um inferno na base, atacando os infelizes soldados da marinha com a bainha de sua espada e finalmente nocauteando o enfurecido capitão da marinha Morgan. E o que é ainda mais interessante é que não era um espadachim, mas uma espadachim. Muito interessante. A cidade inteira ficou chocada com a notícia. Isso marcou o fim do reinado de tirania de Morgan e aconteceu muito rápido. Embora os fuzileiros navais estivessem gratos, eles também ficaram um pouco desconcertados com o nível de força que a desconhecida usuária da lâmina exibiu tão casualmente como se fosse um passeio no parque. Parece que alguém causou muita confusão aqui, disse Luffy. Spark desceu de seu ombro e pulou em um telhado próximo. Bem, alguém está ansioso? Luffy disse com uma sobrancelha levantada. Mas não acho que você encontrará armas boas aqui. O macaco fez alguns sons que Luffy traduziu como sim, mas estou ficando entediado. O macaco disse antes de sair. Impaciente, Luffy disse enquanto caminhava lentamente em direção aonde o macaco estava indo. Spark pegou a arma recentemente depois de aprender sobre o Observation aqui, e ele estava ansioso para ver se havia alguma arma perto da base da marinha. Cobb e Nami começaram a seguir Luffy silenciosamente e agora olhavam para ele com expressões confusas. E então Cobb perguntou, onde seu amigo está indo? Para encontrar alguns brinquedos novos. Luffy disse divertidamente. Cobb não gostou da resposta vaga, mas não comentou sobre isso. Mas ele estava curioso para saber como as pessoas interagiam umas com as outras. Claro, depois de ver as grandes armas amarradas nas costas de Luffy, eles se moveram para o lado. Eles não estavam com medo, mas eram cautelosos, dizendo algo como outro caçador de recompensas, mas eles pareciam felizes, quase contentes. As pessoas ao redor parecem alegres hoje, Cobb disse. É quase estranho. Hoje é um festival ou algo assim? Ah, você não sabia? Luffy disse. Aparentemente, o capitão da marinha Morgan, que estava encarregado da base da marinha aqui, estava abusando de sua posição para oprimir o povo da cidade. Cobb parecia perplexo e um tanto irritado enquanto Nami apenas estreitou os olhos, não realmente surpresa. Seu filho idiota é o Mepo ou algo parecido, também usou sua influência para ganhar privilégios especiais, e quando Zoro o colocou em seu lugar por assediar os habitantes da cidade, ele ameaçou começar a executá-los. Zoro concordou em ser preso por um mês em a base da marinha sem comida para evitar ter mortes de civis em sua consciência, mas El Mepo nunca teve a intenção de deixá-lo ir, e parece que um dos amigos de Zoro estava perto da cidade e o ajudou a fugir. Capitão Morgan no processo. Os fuzileiros navais decidiram prender Morgan naquele momento. Cobb parecia indignado agora. Como o fuzileiro naval pôde deixar isso acontecer? Luffy realmente não se importava de qualquer maneira. Cobb parecia ser um bom candidato para a tripulação, e ele não hesitará em manipulá-lo para se juntar à sua tripulação. O que ele era um pirata, nada menos que ganancioso e ele conseguiria o que queria. Cobb deixou de ser um rato magrelo para se tornar alguém que poderia pacientemente ser um almirante da marinha no futuro. Quando leu pela última vez o mangá One Piece, ele já era considerado um herói do incidente de Rockport. Ele não sabia o que fazia lá, mas de qualquer forma ele fez seu nome, e esse era o tipo de pessoa que Luffy queria em sua tripulação. Capítulo 38. Além disso, a Marinha e o governo mundial eram uma organização falida. Podia-se perceber isso apenas lendo nas entrelinhas do jornal. Luffy fez algumas pesquisas. Você sabia que no Novo Mundo algumas das ilhas mais seguras eram aquelas que estavam sob a bandeira do Barba Branca? Bem, na verdade ele não obteve isso do jornal, mas dos corretores de informações do mercado negro. E não foi tudo. O West Blue era um dos Blue mais seguros por causa da família Shinjao ou mais conhecido como Opunave. Claro que mais piratas se originaram no West Blue do que em outros, mas era mais seguro do que no Ishi. E isso porque a maior parte da ilha estava sob a proteção de um pirata. O governo mundial só queria pagar os impostos, fora isso, fazia vista grossa aos fuzileiros navais mais corruptos nas suas fileiras. A única razão pela qual o boato de que o East Blue era mais seguro do que o resto foi porque o governo se espalhou. Para simbolizar que este era o azul onde o rei pirata foi morto, era também aqui que vivia o herói marinho. Então ingressar nesse tipo de organização não era melhor do que ingressar em uma tripulação pirata, na opinião dele. Se Luffy fosse honesto, até mesmo juntar-se ao revolucionário foi muito mais benéfico para o senso de justiça de Cobb. Mas Luffy não queria que Cobb se juntasse a outros grupos, porque o menino tinha algum potencial. Ele não sairia por aí com sua tripulação para servir à justiça e tudo mais, mas depois de se estabelecer como o rei pirata e o mais forte do mundo, ele não se importaria de assumir o governo mundial. Embora o cônego Luffy estivesse mais inclinado à liberdade, ele estava mais inclinado à ambição. Nami virou-se para ele com olhos curiosos. Como você sabe de tudo isso, afinal? Luffy apenas cantarolou antes de responder. É uma habilidade que aprendi. Eu ouço fragmentos de conversas enquanto caminho pela multidão para tentar ter uma visão completa do que está acontecendo na área. É muito útil. Isso foi uma besteira total, talvez fosse algo que ninguém, não, talvez Robin pudesse fazer. Mas não ele. Ele apenas seguiu seu conhecimento canônico e percebeu algumas dicas. E fez um palpite com base em sua observação. Além disso, o Observation aqui também melhorou a capacidade auditiva, então não foi tudo isso.
A cor da observação era estranha de certa forma, não apenas conferia um sentido sobrenatural, mas também impulsionou seus já presentes 5 sentidos a um grau sobrenatural. Nami assentiu, perguntando-se se deveria tentar aprender como fazer isso. Cobb ficou impressionado. Isso é incrível, Luffy. Onde você aprendeu a fazer isso? Luffy deu um sorriso atrevido. Um segredo comercial, meu amigo. Quando chegaram ao bar, Luffy notou que Zoro e os outros também sentiram sua presença. Eles podem não saber sobre o Observation aqui, mas uma pequena explosão de Conquere foi suficiente para fazê-los ficar de pé com a guarda levantada. Ele teve que fazer isso? Não, mas ele faria sua entrada épica. Tudo dramático e tal. Luffy entrou, seguido de perto por seus 2 companheiros de viagem. Ele parou atrás do banco em que Zoro e uma mulher estavam sentados. Não, eles na verdade estavam agora em guarda. Uma mão na espada, já pronta para desembainhar a qualquer momento. Você deve ser o Zoro? Luffy disse casualmente, de pé despreocupado com os braços cruzados. A cabeça verde em questão apenas estreitou os olhos. E você é? A garota perguntou. Ela tinha cabelos pretos e pele clara. Ela não era uma beleza comum de pele clara, tinha uma constituição mais atlética. E ela era alguém que Luffy não conseguia reconhecer do show. Bem, ela parecia com Teshiji. Mas por que ela estaria aqui? Você é fuzileiro naval? Zoro falou desta vez. Não, na verdade, disse Luffy, com um sorriso no rosto. Eu sou um pirata. Monk de Luffy. Mas não qualquer pirata, devo acrescentar. Sou alguém que vai a lugares. Ele apontou o polegar para si mesmo, o futuro rei dos piratas, se assim posso acrescentar humildemente. Os outros presentes no restaurante teriam rido da declaração de Luffy, mas não o fizeram. Por quê? Por causa de uma pequena explosão de conquistadores, não o suficiente para derrubá-los, mas o suficiente para fazê-los comer qualquer palavra que tivessem. Ele estava abusando de seu aqui? Sim, mas ele se convenceu de que isso era um treinamento à sua maneira. Você sabe o que dizem, nunca para o Grind. Zoro engoliu em seco ao olhar para seu amigo, os dois fizeram um pequeno contato visual. Se o menino do chapéu de palha fizesse algum movimento brusco, eles fariam o deles. Zoro sabia que o garoto mais novo poderia ser mais forte que ele. O orgulho verde doeu só de pensar nisso, mas se os dois entrassem juntos, ele não teria chance. E a que devemos o prazer? O aperto de Zoro na espada aumentou. Ouvi dizer que você é o mais forte nesta água. Luffy disse. Todos no bar colocaram suas conversas em espera e ficaram olhando, incluindo Nami e Cobb. Eles assistiram apreensivos, como se esperassem que uma briga começasse. E então eu decidi. Luffy continuou olhando para Zoro e outras mulheres. Eu quero você na minha equipe. Houve uma pausa repentina antes. Você quer o quê? Zoro ficou pasmo. Enquanto o garoto do chapéu de palha ria, a tensão se dissipou dos ombros de todos. Todos eles soltaram um suspiro unificado que não sabiam que estavam segurando. Desculpe por ser tão dramático, mas vocês parecem muito fortes. Então eu queria fazer um pequeno teste, espero que não se importem. O menino disse educadamente. Todos ao redor se perguntaram se era o mesmo jovem que há pouco estava atraindo uma forte tensão ao redor deles. Posso trazer mais 2 rodadas aqui? É por minha conta. O barman assentiu, parecendo aliviado, e serviu mais 2 xícaras enquanto Luffy se sentava. Álcool. Luffy franziu a testa. Eu pareço um camponês para você? Traga-me leite. E é melhor que esteja gelado e sem açúcar misturado. Cobb suava. Luffy não estava brincando quando disse que gostava de leite. Se alguém tivesse alguma reclamação, não questionaria a estranha escolha de bebida do menino. Mas agora olhando para o físico incrível do menino, eles podiam adivinhar que ele era um daqueles caras preocupados com a saúde que contavam tudo o que colocavam no corpo. Com isso fora do caminho, Luffy voltou sua atenção para os 2 usuários da lâmina. Ó, por que você está de pé? Sente-se. Ele começou. A propósito, qual é o seu nome, linda moça? Os 2 relutantemente sentaram-se em frente a Luffy. Kuina. Os olhos de Luffy se arregalaram ligeiramente, mas ele escondeu bem. Um nome maravilhoso. Ele esperava mudanças, mas não tão cedo. Mas tudo bem, a aura dela era tão forte quanto a de Zoro, se não mais forte que a cabeça verde. Bem, ela parecia alguns anos mais velha que Zoro. Talvez já tenha 20 e poucos anos. De qualquer forma, tenho uma proposta para vocês. Luffy começou, mas desta vez Zoro o interrompeu. Capítulo 39. Olha, não queremos mais problemas. Os fuzileiros navais já colocaram na lista negra minha licença de caçador de recompensas. Ele disse, apontando para Kunia. Tenho quase certeza de que eles podem fazer a mesma coisa por ela, já que ela derrubou um dos capitães da marinha. Não importa o quão corrupto ele fosse, no final das contas, ele era da marinha. Então não queremos mais problemas. Mas isso é horrível. Foi Cobb quem falou. Vocês não fizeram nada de errado. Kunia suspirou. É assim que o mundo funciona. Como caçadores de recompensas, temos que ser mais cautelosos com os fuzileiros navais na maior parte do tempo do que com os piratas. Os postos nem querem entregar o dinheiro, a menos que você os pressione. Portanto, não queremos mais problemas. Luffy ergueu a sobrancelha. Às vezes não entendo como o vovô ainda está na marinha. Ele murmurou principalmente para si mesmo. É claro, era para deixar Cobb ouvir. De qualquer forma, é por isso que você deveria se juntar à minha tripulação. Tanto Zoro quanto Kuina franziram a testa, mas Luffy não terminou. Vocês não têm um sonho? Sim, ambos disseram ao mesmo tempo. E se eu puder ouvi-los?
Ele disse educadamente, apoiando-se na mesa. Para se tornar o espadachim mais forte do mar. Para se tornar a espadachim mais forte do mar. O sorriso de Luffy se alargou, objetivos ousados. E você vai deixar algumas regras feitas pelo homem bloquearem você nesse caminho? Ele perguntou. Você pode se esconder como um rato no leste azul por alguns meses. Mude sua aparência, adote um novo nome e comece sua caça ocasional de piratas. Mas isso o ajudará a ganhar força. Luffy se inclinou ainda mais, ele tinha um fogo afiado em seus olhos. Ou, você pode se juntar a mim. Eu só não quero ser o rei dos piratas. Não, eu também quero ser o homem mais forte do mundo? Você vê, sou um homem ganancioso e ambicioso. Não quero apenas o título de Roger, não, quero o título de Barba Branca também. E como pirata ganancioso que sou, quero que vocês façam parte da minha tripulação. Tanto Zoro quanto Kuina puderam ver a ambição em sua voz e um fogo atrás dos olhos do garoto. Ele tinha um ar de confiança que dizia que ele não falava nada além da verdade. E ele parecia ser um homem que faria qualquer coisa pelos seus objetivos. Quase os fez admirá-lo. Mesmo que o menino fosse alguns anos mais novo que eles. Eu prometo a você força, eu prometo riqueza, mas não posso prometer seus objetivos. Isso é algo que você tem que fazer por si mesmo. Ele disse, eu posso ajudá-lo a ficar forte e tornar mais fácil para vocês dois alcançarem seu objetivo. Mas é apenas a sua convicção que fará com que você realize seus sonhos. Então, você está disposto a se juntar a mim? Junte-se ao futuro rei dos piratas, o homem que conquistará os mares e as terras intermediárias. O homem que um dia será o mais forte do mundo. Dominar o mundo não era o plano de Luffy. E nem o usuário das duas espadas se importaria, mas ele tinha que tornar seu discurso de marketing impressionável. Então, qual é a sua resposta? Ambos pensaram sobre o que Luffy havia dito. Era verdade, depois do que aconteceu eles não poderiam continuar em sua linha de trabalho no East Blue. Eles poderiam simplesmente mudar para outro azul e forjar novas identidades. Mas o que Luffy disse estava certo. O alvo deles era o Mihawk e Shanks, e estar aqui não os fará alcançar seu objetivo. Eles poderiam ter tentado ingressar na marinha, mas tinham muitas limitações e regras, e depois desse incidente juntar-se a eles não era uma opção. Zoro e Kuina sabiam que o garoto estava certo, mas aderindo à pirataria. Os dois tinham alguns limites que não estavam dispostos a cruzar, e sabiam que nem todos os piratas eram maus. E o menino do chapéu de palha parecia genuíno, portanto a oferta era bastante tentadora. Para Zoro, ele tinha como objetivo visitar uma determinada ilha. E aquela ilha não era apenas qualquer lugar da Grand Line, aquela ilha era longe demais para ele alcançar agora. Ele precisava de força, e se isso significasse juntar-se a uma tripulação pirata, que assim fosse. Para Kuina não foi algo que ela planejou, mas estava ansiosa. Ela tinha uma história com um certo pirata de cabelo azul, e o garoto do chapéu de palha disse que iria desafiar os piratas do Barba Branca. Então juntar-se à sua tripulação não foi um mau negócio. E diferente de Zoro, ela teve a chance de iniciar sua jornada alguns anos antes do garoto, e visitou cada um dos 4 Blues. Apenas a Grand Line permaneceu inexplorada para ela. E ela tinha o pressentimento de que esse garoto não só seria capaz de navegar na Grand Line, mas também de conquistá-la. Vamos nos juntar. Zoro respondeu por ambos. E Kuina não recusou, mas eu gostaria de desafiá-lo para uma dupla oficial. Você é forte e não vejo maneira de derrotá-lo. A não ser que minhas espadas estejam zumbindo para uma caçada. O sorriso de Luffy se alargou. Esse é o tipo de coisa que eu quero ouvir. É quase como se fosse uma música para os meus ouvidos. O garoto estalou os dedos, mas só com uma condição. Não faça duas. Você aceita? Sim. Zoro sorriu loucamente. Qualquer coisa por uma boa luta. Nem mesmo sabendo quais são essas condições, Kuina suspirou. Parecia que quando se tratava de luta, Zoro ainda era tão impulsivo quanto antes. Mas ela não protestou, apenas cruzou os braços. Ela também queria desafiar o menino. O garoto do chapéu de palha tinha 2 lâminas bonitas nas costas. Pelo menos um deles era uma lâmina nomeada. Primeiro não vamos lutar aqui. Vamos para outra ilha. Luffy se inclinou com um sussurro. Isso fez com que ambos erguessem as sobrancelhas, mas não recusaram a condição. Talvez o menino não quisesse mostrar seus poderes aos outros. Foi compreensível. Enquanto outros podem subestimar e pensar que o menino do chapéu de palha estava tentando isolar a luta, para não ficar muito envergonhado ao perder. Zoro e Kuina não pensavam assim. Seus instintos gritavam para eles não subestimarem o menino. E eles não iriam, eles seguiriam seu instinto. E para a segunda condição, Luffy acrescentou, quero que vocês dois lutem comigo ao mesmo tempo. Capítulo 40. Depois que toda aquela provação acabou, o povo da cidade saiu do restaurante para ver seus heróis. Na verdade, eles já estavam lá, mas depois de verem Luffy entrar, alguns deles foram embora, pensando que uma briga perigosa poderia acontecer. Mas nada disso aconteceu, então eles voltaram. Até Kobe ficou um pouco surpreso com a apreciação que as pessoas lhes deram. E ao mesmo tempo questionava-se se todos os fuzileiros navais eram assim. Ele ainda queria buscar seu próprio tipo de justiça, mas não tinha mais certeza. E também o fato de Luffy estar pressionando-o para se juntar à tripulação. Luffy foi a pessoa mais forte que viu ao lado de Zoro e Kuina. Ele não os tinha visto lutar ainda, mas podia adivinhar que não era para mexer com eles. Kobe realmente queria ser como eles. Permaneça forte, ousado, nunca recuando e defenda suas próprias crenças. E ele sentiu um pouco de felicidade ao ouvir Luffy dizer a Kobe que ele tinha potencial para ser forte. E Kobe teria aderido se Luffy fosse um caçador de recompensas, mas o chapéu de palha era um pirata e ele não sabia se era a coisa certa a fazer. Mas também havia o fato de o avô de Luffy ser o herói marinho. Talvez ele tenha visto algo que o fez não gostar dos fuzileiros navais.
Cobb pode ser um nerd, mas não era tão ingênuo quanto parecia. Se a base da marinha em East Blue tivesse esse tipo de corrupção, pelo comportamento de Luffy, ele não conseguia imaginar o menino ingressando na marinha. Mas não era como se ele pudesse perguntar diretamente a Luffy sobre isso. Eles não estavam tão perto ainda. Os piratas eram maus. Eles destroem aldeias, matam, estupram e outras coisas. E ele já tinha alguma experiência nesse departamento, então piratas deveriam ser ruins. Isso era o que a lógica comum lhe dizia, mas nem toda a lógica funcionava com o garoto do chapéu de palha. Talvez ele devesse pensar um pouco antes de ingressar na marinha, talvez navegar um pouco com eles. Sim, eu deveria gastar algum tempo antes de dar um passo tão grande. Cobb disse a si mesmo, agora que estou livre posso ingressar na marinha quando quiser. Ele assistiu exasperado enquanto Luffy devorava prato após prato de comida. Seu corpo estava gradualmente se expandindo diante de seus olhos, e alguns perderam o apetite apenas observando o processo. E ele não foi o único. Spark, o macaco de 6 braços, juntou-se à festa e começou a devorar a comida. Talvez pessoas fortes precisassem de mais comida? Ou talvez Cobb começou a suar. Sim, a lógica não funcionou com ele. Zoro e Kuina olharam para Luffy de forma um pouco estranha, e, Nami, onde ela estava? Ela estava com eles há pouco. Ela foi embora? Ela disse que iria embora depois de dar uma carona em seu barco. Luffy suspirou de contentamento e levantou-se, seu físico redondo cedendo em resposta à ação. O mesmo aconteceu com o macaco de 6 braços que ganhou 30 centímetros de altura devido à barriga protuberante. Alguns espectadores se perguntaram como isso era possível. Quando o rosto de Luffy se contraiu em concentração e seu físico redondo se recuperou em sua figura muscular moderada, os músculos se projetando como se a massa tivesse sido redirecionada. Vapor incandescente saindo dele. Os espectadores desistiram de tentar entender tudo o que estavam vendo. Ah, e assim é melhor. Kami realmente ajuda na digestão rápida. Luffy disse satisfeito. E eu sinto que posso derrotar um rei do mar agora. Eu digeri muito, muito cedo. Cobb e o outro suaram. Kuina falou, vocês vão ficar aqui por um tempo? Vai escurecer se vocês quiserem ir para outra ilha. Luffy olhou para ela e depois para Cobb e sorriu. Na verdade, estamos indo para o mar. Zoro e você serão meus primeiros companheiros de tripulação. Ou pelo menos companheiro de tripulação humano. Spark já venceu você lá. O macaco em questão girou o ombro. Foi estranho ver um macaco de 6 braços balançando os ombros. Tinha 2 ombros ou 6. Ainda não nos juntamos à sua tripulação. Você tem que nos mostrar que é pelo menos forte o suficiente para se tornar meu capitão. Kuina disse cruzando os braços. Você está nos subestimando esmagadoramente. Contra 2 de nós você não resistiria 1 minuto. Luffy apenas sorriu divertido enquanto se recostava na cadeira. Veremos. 2 ex-caçadores de piratas se juntando a um pirata. Luffy disse, acho que é um rabo. Cobb ainda tentou entender os 2 caçadores de piratas se tornando piratas. De qualquer forma devemos ir para a próxima ilha. Zoro disse, quanto mais cedo pudermos lutar, mais cedo poderemos nos livrar de você ou nos juntar a você. Ai, você é um rabugento tão frio, Zoro. Luffy reclamou de volta ao seu comportamento cômico. Cobb apenas suspirou. Este era o momento de tomar uma decisão. Então, quando partimos, Luffy? Ele disse. Assim que conseguirmos um navio que possa nos levar, Luffy sorriu ao ouvir isso do menino. Cobb deu uma palmada no rosto. Ele quase esqueceu que Nami tinha ido embora. Ah, ele também queria ser claro com Luffy. Espero que você não se importe, mas ainda não vou me juntar à sua tripulação. O menino esclareceu, um pouco nervoso. Se não for problema para você, quero acompanhar sua jornada e conhecer um pouco mais do mundo. Antes de tomar uma decisão. Cobb estava quase orgulhoso de si mesmo por ter dito isso sem gaguejar nenhuma vez. Mas ele tinha que defender suas próprias crenças, se quisesse realizar seus sonhos no vasto mar. Uau, vamos lá, Cobb, você também não. Luffy choramingou como um bebê. Isso foi melhor do que o esperado. Mas ei, pelo menos agora você está seguindo seus sonhos. Xixi. Cobb sorriu, obrigado. Mas precisamos pegar um barco primeiro. Acho que posso resolver o problema. Kuina disse, os fuzileiros navais querem que deixemos a ilha de qualquer maneira, para que todos possamos pegar meu barco. Ele deve ser capaz de abrigar todos nós para uma viagem à ilha mais próxima. Na verdade, ela não estava presente quando Zoro foi capturado pelos fuzileiros navais. Não, ela recebeu uma dica da Associação de Caçadores de Recompensas de que ele estaria perto dessas ilhas. Já se passaram 2 anos desde a última vez que se encontraram, então ela queria conhecê-lo também. Ela já havia visitado seu pai de antemão. Como ela estava planejando se aventurar na Grand Line sozinha, então ela queria conhecer um de seus amigos de infância e rival antes de embarcar nessa perigosa jornada. Mas não tendo encontrado nenhuma pista depois de uma semana de busca, mesmo depois de receber a deixa, ela veio aqui para Shellstown para reabastecer suas rações. Mas então as coisas aconteceram e ela descobriu o que os fuzileiros navais estavam planejando. E não teve escolha a não ser se envolver. Então ela tinha um barco decente para a viagem e, é claro, teria que vendê-lo, pois não havia chance de que o pequeno barco sujo a fizesse cruzar até a linha principal. Mas poderia ser usado para visitas próximas. De qualquer forma, para onde você quer ir? Cidade Laranja. Sem mais delongas, eles partiram para o lugar que sabiam ser chamado de Orange Town, para conhecer um futuro Yonko do mar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.